Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Game of Thrones A Lenda de Jon Arryn. Capítulo 286, a aposta entre Arya Stark e Joffrey Baratheon. Ponto de vista de terceira pessoa. Winterfell, 298 d.C. Arya, Robb disse à irmã, entrando no meio do pátio. Está tudo bem, irmão, Arya falou calmamente, sem olhar para ele, enquanto se movia para a frente da plataforma, enquanto todos, naquele momento, tinham olhos apenas para a garota. Então, príncipe Joffrey de Westeros, você quer me desafiar? Arya perguntou abertamente. Joffrey pareceu um pouco surpreso ao ver Arya falando tão abertamente. Achei que sua filha tivesse boas maneiras, senhora Stark. Ela age pior que as pessoas comuns e é desrespeitosa, comentou a rainha diretamente para Catelyn, ao lado de Sansa. Minha filha está além dos limites que posso impor, minha rainha. Peço desculpas por isso, murmurou Catelyn, sem saber se devia ficar com raiva da rainha ou envergonhada de Arya. Enquanto Sansa parecia horrorizada com a maneira como a irmã agia e até mesmo falava com seu futuro noivo. Arya foi ensinada pelos selvagens ao norte da muralha, minha rainha. Ela não tem modos nem respeito e age como se fosse dona do lugar. Mas, infelizmente, meu pai e meus irmãos lhe dão toda essa liberdade. Eles também são cúmplices, então peço desculpas em nome da casa Stark, disse Sansa, curvando-se em tom de desculpas. Bem, a rainha sorriu. Pelo menos há alguém sensato nessa família, zombou ela abertamente enquanto Catelyn encolhia, perdendo o poder que outrora tivera sobre a família e suportando diversas humilhações. Cersei ficou perturbada porque os guardas do Ártico estavam derrotando todos os seus oponentes, especialmente Jaime. Ela não conseguia acreditar que Jaime tinha perdido para uma mulher, o que a fez sentir profundo desprezo pelo próprio irmão naquele momento mais do que nunca. Ele envergonhou ela e sua família, deixando esses selvagens ganharem a admiração de todos os presentes enquanto a casa Lannister parecia diminuída. Mesmo assim, seu olhar se suavizou diante da cena que se desenrolava diante dela. Ela acreditava que o plano do filho poderia render uma espada de aço valeriano, algo que ele merecia como futuro rei de Westeros. Ainda assim, havia desprezo pela garota ao ver Arya simplesmente agindo abertamente, mesmo que estivesse seguindo o caminho esperado. Sim, murmurou o príncipe Joffrey, um pouco incerto. Ouvi dizer que você luta muito bem, e até histórias de que consegue derrotar homens adultos. Ele começou a falar, mas Arya percebeu pelo tom de voz que ele não acreditava em nada daquilo. Ele nunca a vira lutar antes, e era por isso que havia confiança em seus olhos. Todos podiam ver que o príncipe não era um guerreiro. Ele podia ser muitas coisas, mas não sabia manejar uma espada corretamente. Só pelo jeito como andava, era evidente que ele não tinha habilidade com os pés. Estou surpresa que o príncipe herdeiro queira mostrar sua habilidade contra uma garota, quando há tantos homens para lutar. Talvez o príncipe só queira escolher alguém do seu nível? Perguntou Arya, usando seu próprio gênero abertamente considerado mais fraco para justificar porque o príncipe herdeiro a estava alvejando. A provocação imediatamente arrancou risos dos presentes, pois ela estava envergonhando o príncipe na frente de todos. Como ousa dizer uma coisa dessas? O príncipe herdeiro ficou vermelho instantaneamente, enquanto as pessoas riam dele. Estou apenas falando a verdade. Afinal, é você quem quer me desafiar. E não me lembro do príncipe herdeiro ter enfrentado nenhum outro homem, continuou ela, provocando diretamente. É verdade, a garota te conquistou, seu idiota. Você acha que tentar agir contra uma mulher vai te tornar mais homem, disse o rei, dessa vez zombando do próprio filho. Não é isso. Diga a ela que não é isso. Joffrey se levantou furioso, enquanto todos riam dele tentando disfarçar, mas acabou sendo encarado pelo príncipe, que lançou um olhar furioso para qualquer um que ousasse rir dele e depois apontou para Arya novamente. Você não vai falar comigo desse jeito, seu selvagem. Ele rosnou em fúria, enquanto todos estavam em choque. Naquele momento, os homens do Ártico começaram a desembainhar as espadas, ao mesmo tempo em que os Lannister, da comitiva do rei, também rapidamente as desembainharam. Sandor Clegane também desembainhou sua espada ao lado de Joffrey. Até mesmo o guarda que escoltava a rainha sacou sua espada da sacada, com a situação saindo do controle. Os homens Stark também começaram a sacar suas armas, e a situação estava piorando rapidamente, com os homens Stark imediatamente se aliando à Arya, até mesmo Robb e muitos outros jovens. Eles ousam apontar suas espadas para nós? Cersei arregalou os olhos. Ela poderia ter imaginado isso por aqueles que seguiam Arya, como já haviam demonstrado, mas até mesmo os homens de Winterfell e do Norte estavam se voltando contra eles. E algo chamou a atenção no momento seguinte, quando ouviram o som de passos pesados. Todos na beirada e na plataforma viram 50 imaculados, que estavam imóveis no pátio, preparando-se rapidamente, erguendo seus escudos e posicionando suas lanças em formação defensiva, enquanto gritos ecoavam por toda parte. O príncipe ficou surpreso com tudo aquilo, e Ned ficou preocupado, já se levantando para pedir que todos parassem antes que um massacre começasse em sua própria casa, enquanto o rei imediatamente se levantava. Parem com essa loucura. A situação estava ficando fora de controle antes que os dois grupos se matassem. Até Lord Stark ficou surpreso ao ver que os homens de Winterfell não hesitaram um instante em se aliar à Arya, voltando suas armas contra os Lannister. O que você esperava, meu rei? Seu filho parece despreparado. Ele insulta os outros, quando confrontado com a verdade de suas ações, não consegue aceitar. Não estou mentindo.
Mesmo assim, ele ousa chamar uma princesa da Ártica de selvagem. Arya elevou a voz, com um tom muito mais firme do que antes, olhando para o rei. O rei olhou para ela por alguns segundos, depois olhou para o filho. O pátio inteiro imediatamente ficou em silêncio, tomado pela tensão. Então Robert deu um tapa na cabeça do filho, fazendo-o quase cair da plataforma, atordoado. Você é um idiota. O que pensa que está fazendo, seu tolo? Eu disse para você respeitar a garota e qualquer outro Stark. O que você está fazendo, Robert? Cersei gritou da sacada, vendo seu filho ser espancado e humilhado na frente de todos. Seu filho é um tolo que está usando uma dúzia de lâminas contra nós. Ele vai aprender a se comportar se quiser ser rei de Westeros. Robert falou com tanta fúria que muitos recuaram. Por que você está me batendo? Ela está dizendo que seu herdeiro é um covarde. Por que você está do lado dela? Exclamou Joffrey, olhando indignado para o pai. Espere, rei de Westeros. Arya falou novamente quando Robert estava prestes a dizer mais alguma coisa ao filho. Arya olhava para o furioso Joffrey. Acho que devo imaginar porque você quer provocar uma briga comigo. É por isso, não é? Arya começou a dizer, desembainhando a irmã sombria enquanto o aço valeriano brilhava sob a luz do sol da manhã. As pessoas observavam a beleza da lâmina, pessoalmente cativadas por sua aparência, até que ela terminasse o movimento e revelasse completamente a espada. Você quer esta espada, não é? Imagine um rei de Westeros empunhando uma lâmina de aço valeriano. Isso não acontecia desde que Aegon, o indigno, entregou Blackfyre à casa Blackfyre. E também quando essa mesma espada caiu nas mãos de Brynden Rivers, o comandante da Patrulha da Noite, que estava perdido há muito tempo. Arya deixou suas palavras ressoarem pelo ambiente. Sim, Joffrey imediatamente ergueu a voz. Eu quero essa espada. Quero lutar com você por ela, exclamou, deixando de lado a fúria para dar espaço ao desejo de possuir aquela arma, fitando-a hipnotizado e imaginando-se glorioso, com tal espada na cintura governando 7 reinos. Arya viu isso e curvou seus lábios fechados em um sorriso. Bem, e suponho que você queira lutar comigo pela espada como uma aposta, certo? Ela expôs o desejo de Joffrey. Sim, ele admitiu, enquanto todos voltavam sua atenção para o centro da área onde Arya estava. Surpresos por ter capturado a atenção de todos daquela forma no meio de uma situação em que quase começaram uma batalha sangrenta, com tantas espadas ainda apontadas umas para as outras. Até Ned permaneceu em silêncio diante de uma situação que não conseguia mais controlar. Para ser sincero, havia preocupação nos olhos de muitos nortistas e dos hóspedes de Winterfell. Mas eu me pergunto, se estou oferecendo uma espada de aço valeriano, o que o príncipe herdeiro tem a me oferecer? Afinal, essa mesma espada foi apostada pelo meu rei. Ela deixou suas últimas palavras bem claras, fazendo com que todos levantassem as sobrancelhas. Afinal, ela estava falando do próprio irmão. Em um torneio de justas em Jardim de Cima, onde Renly Baratheon apostou um vasto terreno para construir uma cidade portuária para a Ártica nas Terras da Tempestade. E perdeu. Apesar disso, ele ainda deve aquele terreno à Ártica, já que perdeu a aposta. O que será que você tem a oferecer, príncipe herdeiro dos 7 reinos? Arya perguntou novamente sem perder a chance de enfatizar que Renly ainda devia um terreno no valor de milhões de moedas de ouro ao reino de Ártica. Joffrey parecia perdido. Tenho certeza de que meu avô pode pagar qualquer quantia. Ele tentou uma solução, na esperança de começar a luta final logo. Ele estava se entregando à raiva e queria lutar com Arya depois de ser humilhado, ainda confiante de que poderia vencer. Afinal, ela era apenas uma garota bonita. Você está colocando soluções nos outros. Quero ouvir diretamente de alguém aqui que realmente tem alguma responsabilidade. Arya deixou bem claro. Que tal? Eu te dou a Renhal. De repente a voz do rei soou, oferecendo uma solução. Ele estava feliz por ver que a garota estava realmente apostando a espada e se mantendo firme, então a recompensaria de acordo se ela vencesse. A Renhal? Ned murmurou, atordoado. Não havia uma casa estabelecida naquelas terras. A Renhal é um feudo que historicamente pertence ao rei dos 7 reinos, e ele pode concedê-lo a quem quiser, ao contrário dos feudos hereditários tradicionais. Mas a família Vem ocupava o local desde que Maekar lhes concedeu a posse. Contudo, nada era oficial, e o rei Robert já os havia punido severamente por se aliarem a Rhaegar, e parecia que isso não bastava. Ele poderia removê-los a qualquer momento. Espere, isso! Catelyn ficou imediatamente chocada. Foi a família de sua mãe, os Vens, já que sua mãe era da casa Vem antes de se casar com Oster Tully, que a tornou mãe de Catelyn, Lysa e Edmure Tully. Isso parece bastante justo. Arya admitiu, mas balançou a cabeça um momento depois. Mas eu estava pensando em outra coisa, se me permite, rei Robert. Ela falou com firmeza, enquanto Robert estreitava os olhos. Fale. O que você está pensando então? Ele exclamou. Que tal algo que foi tirado do norte há muito tempo? Começou Arya. O que você quer dizer, Arya? Ned estreitou os olhos, sem saber a que ela estava se referindo. Estou falando das terras que pertencem à Patrulha da Noite. Terras que outrora pertenceram ao norte e eram suas grandes terras agrícolas, até que a Rainha Boa interveio e simplesmente as tomou, transformando-as em uma vasta extensão de terra inútil, o que levou a patrulha ao estado crítico em que se encontra hoje, sem ninguém para cultivá-las. O que eu quero é que as terras da dádiva sejam devolvidas ao norte. Arya deixou isso bem claro para todos ali, elevando a voz. Jon certa vez apresentou um modelo ideal para o norte, anos antes, enquanto Arya demonstrava interesse e eles conversavam com ele a ensinando.
sobre o que o norte poderia ser se reorganizado de forma eficaz. O problema era que o reino tinha poucos habitantes, não era densamente povoado, mas isso poderia ser revertido com oportunidades, trazendo pessoas do sul. Havia áreas como o próprio presente e as terras isoladas de Skagos, Sea Dragon Point, Moat Cailin e a região oeste do norte que não eram ocupadas por casas. E se isso se tornasse possível, o norte poderia se tornar o mais poderoso de todos os 7 reinos. Afinal, era tão vasto que ocupava quase metade de todo o território de Westeros. Mas devido à escassez de alimentos, ao clima rigoroso, à falta de mineração e a problemas logísticos com estradas e navegação, o reino permaneceu em seu atual estado de estagnação. Se Jon tivesse o poder de governar o norte por completo, ele havia dito que mudaria muitas coisas, e Arya nunca se esqueceu daquela conversa. Ela própria vinha implementando diversas mudanças junto com o pai para melhorar as coisas aos poucos. Mas eram pequenas mudanças, e os resultados só apareceriam depois de anos, como, por exemplo, a forma como as fazendas administravam a agricultura, entre outras coisas. Agora, ela poderia fazer algo muito além do seu alcance como a segunda filha da casa Stark. Ela havia encontrado uma oportunidade que, pelo que vira do rei, poderia realmente concretizar. Se a dádiva fosse reocupada e administrada por um Lorde do Norte, talvez um de seus irmãos como Bran ou Rickon no futuro. Isso traria mudanças radicais para todo o reino nas gerações futuras. As pessoas enxergariam uma nova oportunidade, terra para cultivar, uma vida digna e comida acessível. Afinal, a comida era um bem tão caro no norte que todos buscavam oportunidades apenas no sul, e o norte permanecia à mercê dos preços sulistas, especialmente quando nem mesmo a coroa de Westeros lhes permitia comprar a comida mais barata que o Ártico vendia em Braavos. Então talvez ela finalmente tivesse encontrado a solução ali mesmo em Winterfell naquele exato momento. Assim que Arya disse essas palavras, um murmúrio surgiu na multidão, que imediatamente começou a discutir suas declarações. Ned não conseguiu evitar arregalar os olhos, atordoado, quando percebeu que o que Arya havia escolhido, depois de tudo, era o presente. Uma terra no norte é tudo o que ela pede. Cersei quis rir disso, zombando abertamente, parecendo não entender o que realmente estava em jogo. Ao mesmo tempo, Catelyn e Sansa também não pareciam entender completamente o que isso poderia significar, embora Catelyn não fosse tão ingênua. Ainda assim, ela achava errado a filha exigir tais coisas, quando poderia ter uma terra própria no sul, embora também não quisesse que a família de sua mãe fosse forçada a sair de Arrinhal. Enquanto as pessoas ainda sussurravam, alguém entendeu perfeitamente o que tudo aquilo significava. Tyrion ficou paralisado ao ouvir aquilo, seu olhar pousando na irmã, que ria na sacada. Ela não tem ideia de como o pai vai querer matá-la depois de saber disso, por ter levado o filho a apostar contra a espada dela, murmurou ele, quase incrédulo, percebendo que o que quer que tivessem planejado estava saindo pela culatra. Ele sabia muito bem o quão furioso seu pai ficaria ao ver aquilo. Se os Árticos ou mesmo o Norte tivessem que retomar aquelas terras. Embora Arya tivesse escolhido para o Norte e não para o Ártico, Tyrion ainda não entendia como eles lidariam com isso. Ao contrário de Cersei, Tyrion conhecia muito bem a história do Norte e como a remoção do Dom das mãos do Norte forçou o Norte a depender de alimentos comprados do Sul, enquanto o próprio Dom decaía sob a administração da Patrulha da Noite. No final, até mesmo essas terras foram melhor administradas pelo Norte, já que elas costumavam fornecer um grande número de pessoas dispostas a se juntar à patrulha em troca de abrigo e comida. Ambos haviam perdido muito por causa disso. Agora Tyrion precisava ver como o rei reagiria, mas conhecendo-o e a maneira como ele continuava dizendo que gostava da garota, a resposta era bastante previsível. Muito bem, exclamou o rei. Eu devolverei o presente ao norte, se você vencer a luta com meu filho. Robert, você tem certeza disso? Perguntou Ned. Afinal, ele precisava ter certeza de que Robert realmente concordava. Claro que sim. Se sua filha quiser algo equivalente à espada, então eu darei a ela o que ela quer. Embora eu ache um desperdício, já que ela quer ficar no norte, disse ele. Ter a filha de Ned no sul governando uma casa nobre também teria sido interessante para ele. Ter um Stark por perto, especialmente alguém que o lembrasse tanto de Lyanna. Muito bem, então que assim seja. Aguardo sua vinda para lutar comigo, príncipe de Westeros, disse Arya, apontando a espada valeriana para Joffrey, o que provocou ainda mais murmúrios na multidão. Agora guardem essas espadas. Robert rugiu para os homens, e então as espadas começaram a ser devolvidas às bainhas, enquanto alguém fazia sinal para os soldados retornarem às suas posições normais, todos obedecendo impecavelmente. Muito bem, então. Joffrey rugiu naquele momento, enquanto descia da plataforma. Você não vai se preparar, princesa? Perguntou Sor Rodrik ao vê-la ainda de pé com a espada erguida. Ela ainda usava um vestido. Tenho couro por baixo do vestido, mas não preciso tirá-lo, disse ela abertamente, o que fez Joffrey parar, enquanto um guarda real se preparava para colocar uma armadura de couro nele. Ele olhou para ela imediatamente cheio de raiva. Você ousa me subestimar. Ele murmurou com raiva, embora tenha se contido para não chamá-la de selvagem novamente. Estou apenas dizendo a verdade, príncipe Joffrey, ela respondeu. Muito bem então. Rugiu Joffrey, ignorando a guarda real, aproximou-se do tio, que estava de prontidão, e apontou para sua arma. Me dê a espada. Ele disse com tanta raiva que não se importou quão exigente parecia. Foi humilhante para Jaime também.
Já era o suficiente estar ali antes de todos, tendo perdido para uma mulher. E agora, o príncipe exigia sua espada como se fosse um servo, guardando-a apenas para entregá-la quando necessário. Até Tyrion, à distância, sentiu pena do irmão. Jaime sempre se importou profundamente com o que as pessoas diziam sobre ele, e agora estava sendo tratado assim por todos. Talvez nunca tivesse sido tão humilhado. No fim, ele cedeu, com os dentes cerrados, puxando a espada como se estivesse perdendo uma parte de si ali mesmo. Afinal, um homem como ele não poderia viver sem uma arma, especialmente a sua própria espada. Joffrey o pegou justamente por ser mais leve do que o normal, sendo feito de metal Elden. Para alguém sem força com seus braços finos, era o ideal. Ele retornou ao centro do pátio e encarou Arya seriamente, segurando a espada com as duas mãos, apontando-a para ela, enquanto Sor Rodrik avaliava a situação e olhava para o rei, que apenas assentiu, autorizando a partida. Joffrey olhou para a espada e notou alguns nomes gravados nela, e Arya notou. Estes são os nomes de todos que o usaram. Um detalhe que meu rei acrescentou antes de me dar, obviamente terminando com meu próprio nome, ela deixou claro, não para Joffrey, mas abertamente orgulhando-se disso. Joffrey apenas cerrou os dentes e se preparou em silêncio, tudo o que viu no momento seguinte foi ela no chão e ele reivindicando a espada. Todos estão prontos? Perguntou Sor Rodrik. Sim, respondeu Arya, enquanto seu pai parecia profundamente preocupado. Eles estavam lutando com espadas de verdade, e ninguém havia dito uma palavra sobre isso. Robert, por outro lado, parecia entusiasmado. Ele realmente queria ver se os rumores sobre a garota eram verdadeiros. Queria vê-la provar isso, enquanto muitos do sul acreditavam que Joffrey venceria no final, embora também estivessem preocupados com a garota, já que as espadas eram afiadas, e ainda assim ninguém se manifestou contra isso. É estranho. Ele está lutando com a nossa própria espada, comentou Gil. Você acabou de lutar com a mesma espada que o príncipe mimado está usando agora, quando lutou contra o tio dele, Barry provocou Gil. Comecem. Sor Rodrik deu o sinal. Arya permaneceu calma, enquanto Joffrey, mais impaciente, investiu rapidamente, desferindo um golpe direto nela. Sem uma postura firme, ele parecia mais um escudeiro do que qualquer outra coisa. Arya lidou com isso com facilidade. Ela simplesmente desviou a espada, jogando-a para o lado, enquanto Joffrey perdeu o equilíbrio. Ele não conseguiu nem se esquivar, e a garota, usando apenas uma mão para desviar do golpe com a Dark Sister, usou a outra com o punho fechado, e acertou seu rosto, fazendo-o cair para trás enquanto todos engasgavam em silêncio, atordoados ao ver Arya simplesmente socar o príncipe herdeiro com um único movimento. E quando Joffrey caiu para trás, ele soltou um grito de surpresa. O quê? O rei exclamou atordoado, enquanto as damas estavam chocadas na sacada. O príncipe caiu, rolando alguns centímetros antes de se levantar, tocando o nariz e sentindo-se tonto. Ela não o quebrou, mas certamente o queimou. Enquanto tentava se recuperar, olhou para Arya com ainda mais fúria. Você ousa me bater? Ele gritou histericamente e investiu contra Arya novamente, enquanto ela o olhava como se fosse uma idiota. Ele estava completamente desequilibrado, deixando sua raiva tomar conta de seu raciocínio para lutar por ele. E então ele lançou seus golpes, enquanto Arya se defendia rapidamente, recuando alguns passos. Joffrey parecia uma fera selvagem e incontrolável. Mesmo assim, Joffrey não era mais forte que Arya. Apesar de sua constituição física ser muito mais delicada e esguia que a dele, ela conseguiu aparar todos os seus ataques e rapidamente desferiu um golpe através de uma abertura, fazendo o príncipe imediatamente cambalear para trás com um grito de dor, agarrando o rosto e sentindo sangue escorrer. Ele olhou para Arya como se estivesse vendo um fantasma, incapaz de acreditar no sangue em sua mão, enquanto todos os homens ao seu redor o observavam, atordoados e horrorizados. Ele tinha um corte na bochecha pequeno, mas claro, com sangue escorrendo. Sansa parecia apavorada, mas a rainha estava ainda mais desesperada. Ela está tentando matar meu filho. Ela gritou para todos ouvirem. Calha a boca, mulher. Seu filho escolheu lutar com espadas de verdade. Você esperava que ele saísse ileso? Em vez de raiva, você deveria se sentir envergonhada. Nosso filho está perdendo, para uma garota. Robert rugiu de desgosto e vergonha. Foi apenas um corte no rosto, mas o que mais o desagradou foi ver seu filho sendo espancado abertamente na frente de todos. Seu olhar se voltou para o filho. Pare com isso. Você já foi humilhado o suficiente. Você já perdeu, disse ele enojado, enquanto Joffrey parecia perdido, encarando Arya novamente enquanto a fúria dentro dele crescia ainda mais, permitindo que essa raiva tomasse conta de cada ação. Ele rapidamente atacou com a clara intenção de matar Arya, enquanto todos gritavam ao ver o príncipe correr em sua direção. Arya se preparou calmamente, seu vestido balançando para o lado, antes de simplesmente colidir com o ataque de Joffrey, empurrando-o para o lado e desequilibrando-o. Então moveu a mão da espada e golpeou o braço dele com um aço mágico frio, cortando seu antebraço, não muito fundo. Enquanto o príncipe imediatamente largou a espada, gritando de dor e caindo no chão. Capítulo 287, Os Dilemas de Winterfell. Ponto de vista de terceira pessoa. Winterfell, 298 d.C. O pátio ficou completamente silencioso enquanto o sangue do antebraço de Joffrey começou a pingar no chão, manchando a terra congelada naquela manhã em Winterfell. A rainha demorou um segundo para reagir, como se não acreditasse no que acabará de testemunhar. Joffrey, ela gritou. Seu precioso leão havia sido ferido por aquela mulher.
Ela rapidamente começou a correr pela sacada com a guarda real a seguindo, começando a descer em direção ao pátio, enquanto Sansa reagia logo depois, com o coração batendo forte de preocupação, imitando os movimentos da rainha enquanto Catelyn tentava alcançá-la. Robert. Ned olhou rapidamente para o amigo, que estava parado ali congelado, observando o filho no chão gritando de dor. Jaime foi o primeiro a se mover, examinando rapidamente o ferimento, deslocando o garoto para o lado enquanto examinava seu braço. Isso dói, gritou Joffrey em prantos. Chamem o mestre, gritou Jaime para todos ali enquanto Ned se levantava. Chamem o mestre Lúthien, repetiu Ned rapidamente. Droga, garoto, como ela te cortou daquele jeito? Murmurou o rei, ainda em choque e encarando Arya que ainda segurava a espada, os olhos fixos em Joffrey enquanto seu tio o ajudava, enquanto seus guardas se aproximavam para protegê-la, obviamente. Afinal, alguém poderia tentar atacá-la por causa disso, mas todos permaneceram congelados, enquanto outro guarda real se aproximava de Jaime para verificar o estado do príncipe. Foi nesse momento que a rainha correu pela multidão, levantando o vestido para não tropeçar e correndo até Joffrey. Joffrey, meu querido. Ela correu para perto dele, ajoelhando-se ao lado de Jaime, vendo seu braço sangrando e tocando seu rosto, que também tinha um corte. O que fizeram com você, meu bebê? Depressa, chame o mestre, exclamou. Ele já foi chamado, irmã, disse Jaime. É um corte superficial, ele não está em perigo, informou olhando para a Arya, imaginando se aquilo teria sido intencional ou apenas sorte, sem saber se ela realmente poderia ter infligido um ferimento mais sério em Joffrey ou não. Um ferimento superficial? Cersei disparou, voltando seu olhar furioso para a Arya. Você machucou meu filho. Como ousa encostar a mão no príncipe de Westeros? Você tentou matar o futuro rei, gritou ela em fúria, enquanto todos começavam a murmurar, imediatamente chocados e surpresos com a acusação. O rei percebeu que precisava intervir, descendo da plataforma e se aproximando rapidamente. Não seja tolo. Você não queria esse conflito desde o começo? Sua postura arrogante. Veja no que deu. O pirralho nem conseguiu vencê-la numa luta de espadas. Você deveria se preocupar mais com a vergonha que seu filho acabou de trazer sobre todos nós, nos 7 reinos. Robert rosnou para Cersei, olhando para o filho com desgosto. Olha só você, um garoto que queria lutar contra uma garota, e perdeu. Talvez ele nunca tivesse sentido tanta vergonha. Joffrey esqueceu a ferida e a dor por um instante, olhando com medo para o pai ao ouvir aquelas palavras. Você zomba de mim, rei de Westeros? Então convoque outro para lutar, e espero que cumpra sua palavra quando eu aceitar os desafios do seu filho, disse Arya desta vez, encarando o rei seriamente, parecendo desafiá-lo ali mesmo. Ela usou seu gênero para provocar o príncipe, mas não gostei das palavras do rei. O rei ergueu uma sobrancelha para ela com uma careta, mas deu de ombros. Que assim seja. Não quero mais falar sobre isso. Estou de péssimo humor, venha, Ned. Precisamos conversar no seu solar sobre assuntos importantes e levar o pirralho para a enfermaria. O show acabou, anunciou. Parecia que tudo estava começando a se acalmar. Arya embanhou a irmã sombria enquanto sua irmã Sansa e sua mãe também se aproximavam do príncipe, junto com seus 2 irmãos reais. Mestre Lúthien chegou e estava examinando seu ferimento, e eles rapidamente começaram a carregá-lo. A rainha lançou um último olhar para Arya, cheia de ódio, mas Arya apenas deu de ombros quando seus irmãos se aproximaram dela. Você realmente deu um show. Provou que sua espada é afiada o suficiente, Rob Hill, sem se importar que ela tivesse machucado o príncipe herdeiro. Mas o que você fez foi brutal. Isso deixará algumas cicatrizes e certamente o lembrará de que só porque ele nasceu príncipe não significa que ele seja invencível, ou que não possa sangrar como qualquer outro homem. Disse Arya calmamente enquanto Rob erguia uma sobrancelha, impressionado com a facilidade com que sua irmã conseguia dizer tais coisas. De qualquer forma, os guardas reais do Ártico ainda os viam como inimigos, enquanto os guardas reais de Westeros os encaravam da mesma forma. O pai dele se aproximou de Arya naquele momento. Você está bem? Perguntou, colocando a mão em seu ombro. Arya assentiu. Ótimo. Vou falar com o rei. Só me avise se houver algum problema, disse ele, seguindo em direção ao castelo, onde o rei já entrava e chamava alguém impacientemente. O príncipe herdeiro foi levado com os outros guardas reais, e Arya notou que Myrcella não havia ido com a mãe para o castelo. Na verdade, eles a haviam esquecido. A garota se aproximou timidamente de Arya. Podemos conversar? Murmurou ela, um pouco tímida. Arya sentiu, analisando a garota mais velha que ela. Dentro do solar. Droga, Ned, eu não sabia que sua filha derrubaria meu filho. Que decepção, murmurou Robert com um longo suspiro. Tinha sido vergonhoso ver o filho perder de forma tão patética. Ele sentou-se na cadeira, e Ned foi ficar de pé diante dele, do outro lado da mesa. A sentinela do rei também estava dentro do solar, agindo como segurança, mas o rei rapidamente olhou para ele. Você pode ir embora, ele pediu. Meu rei, eu não recomendaria isso, murmurou o velho cavaleiro, mas Robert não estava disposto a negociar. Você não me ouviu? Estou com meu velho amigo em casa. Espere do lado de fora da porta, ele exigiu com firmeza. Sor Barristan Selmy não teve outra escolha e foi embora. Preciso de vinho. Você tem, Ned? Perguntou Robert, olhando as prateleiras do solar, mas Ned balançou a cabeça. As últimas garrafas que eu tinha acabei removendo, para não cometer mais erros como da última vez, disse ele com um tom de culpa, sem dar mais detalhes. Então esqueça o vinho. Quero falar sobre o que discutimos ontem, disse Robert.
Se você quiser falar sobre a oferta para ser sua mão em Porto Real, receio ter que dizer que não aceitarei, disse Ned seriamente. Você vai mesmo me deixar abandonado entre aquelas víboras? Aqueles leões só esperando o momento de me ver cair? Você viu como meu filho é patético. Controlado pela mãe, disse o rei furioso. Ned pareceu um pouco abalado, mas suspirou, lançando um olhar sério ao amigo. Você sabe o que acontece quando um Stark vai para Porto Real, Robert? Eu não quero fazer parte dessa loucura, e não quero pisar naquela cidade maldita de novo, onde meu irmão e meu pai foram mortos por aquele rei louco, disse Ned com um raro toque de indiferença. Ainda não aceito um não como resposta, Ned. De qualquer forma, me dê um pedaço de pergaminho e uma pena, exigiu ele, enquanto Ned erguia uma sobrancelha. Para que, Robert? Perguntou Ned. Não é óbvio. Sua filha acabou de ganhar aquela aposta. Vou devolver o presente para você, respondeu ele, fazendo Ned erguer outra sobrancelha. Tem certeza disso, Robert? Já se passaram mais de 200 anos desde que esse acordo foi feito, e você quer quebrá-lo. E vai fazer isso assim, sem mais nem menos? Ned queria ter certeza. É claro que apostei. Não apostei em nome do reino, apostei em nome do meu filho, para ver o quão patético ele se tornaria, disse Robert com desgosto. Mas esse foi um acordo que aqueles malditos dragões fizeram. Então me sinto livre para desfazer as malditas decisões deles. Não seria melhor para o norte ter o dom? Então que assim seja, disse Robert enquanto Ned lhe entregava o pergaminho e a pena. Robert começou a escrever uma carta oficial e em seguida chamou Barristan Selmy, que sempre carregava seu selo real como garantia. Robert assinou-a com o selo dourado da coroa de Westeros, declarando que as terras seriam agora devolvidas à administração do norte, diretamente à casa Stark. Robert nem percebeu o olhar atordoado e um tanto fascinado no rosto de Ned enquanto lia o documento. Depois de 200 anos, aquelas terras seriam deles novamente. Ned começou a tentar imaginar como administrar aquela região. Já havia várias partes do norte sem uma administração adequada. Como ele lidaria com o presente? Teria que falar com a filha. Talvez a resposta estivesse além da muralha. Pronto. Cumpro minha palavra. Agora quero saber de outra coisa. Sua filha mais velha com meu filho, disse ele calmamente, olhando para Ned como um falcão. Essa seria uma decisão altamente política para o destino do norte. Ned suspirou. Não respondeu, olhando para o amigo. Não? Você se recusa a unir nossas famílias? Robert se levantou e bateu na mesa com fúria. Ele poderia ter entendido a recusa em se tornar mão, mas rejeitar o que sempre desejara. Unir as duas famílias, quando ele e Lyanna Stark nunca puderam se casar? Por quê? Rosnou Robert. É por causa do seu filho. É por causa do rei ártico. Ele se irritou. Ned olhou para ele sério, sem mentir. Sim, é principalmente por causa de Jon, embora ele não seja o único motivo da minha recusa. Então você pretende virar as costas para mim e para os 7 reinos, Ned? É isso que estou ouvindo, disse o rei, com um tom cada vez mais perigoso. Não me faça escolher entre você e Jon, Robert. Não quero ser arrastado para essa loucura tendo que escolher um e virar as costas para o outro. Quero ficar fora disso, e você precisa entender isso. O que aconteceu lá no pátio não foi pouca coisa. Seu filho carregará ressentimento pelo que aconteceu hoje, assim como sua esposa. Ele pode voltar a isso para magoar Sansa. Não permitirei que minha filha seja maltratada e não quero me ver no meio de uma guerra que vocês dois começaram. Uma guerra que começou principalmente por causa das ações de sua esposa e até mesmo da própria cidadela. Então é isso? Você acredita que toda essa confusão começou com a gente? Seu filho é o inocente? Robert murmurou com raiva. Eu acredito nas palavras de Jon. Quando ele disse que foi encurralado e intimidado por aquele cidadão, eu acredito nele. Tudo começou com aquele caos. Você sabe disso. Essa loucura nunca deveria ter começado. Robert, Ned manteve-se firme em suas palavras. Ele poderia ter sugerido que Robert tentasse se reconciliar com Jon, mas, segundo as palavras de Jon, isso não aconteceria tão facilmente. Afinal, Jon poderia estar preparando um ataque ao trono no futuro para reivindicar a coroa. Você só pode estar brincando. Robert estava furioso. Sua jornada para Winterfell estava testando vários limites de sua paciência. De qualquer forma, ele se virou para encarar o amigo uma última vez, não querendo mais vê-lo. Ned se recusará a ser sua mão e também rejeitar o casamento entre sua filha e o filho de Robert, algo que faria de Sansa uma rainha. Era algo com que toda dama do reino sonhava. Quero saber uma última coisa. A carta? É verdade que os árticos estão se fechando? Sim. Jon disse que eles estão se isolando devido a uma guerra e não partirão tão cedo. Assim que ela começar, o reino será fechado. Podemos ficar sem notícias deles por anos, murmurou Ned. Entendo, foi tudo que Robert disse no final, virando-se e indo embora, não querendo mais ver o rosto do velho amigo, enquanto Ned simplesmente suspirava. Ele teve que tomar decisões difíceis lá, mas todas elas eram importantes para o futuro de sua família e sua segurança. O senhor de Winterfell analisou o decreto do rei. Ele teria que informar a patrulha da noite sobre a mudança em relação ao presente. Enquanto isso, Arya estava novamente no bosque sagrado com a princesa Myrcella. Ela havia pedido para conversar e, quando chegaram ao local e ficaram sozinhos, ela começou a fazer perguntas sobre Jon e Artica. Arya respondeu as perguntas sem hesitar, e a garota de repente caiu em prantos ao lado da árvore coração, com seus guardas reais do Ártico à distância. Arya havia pedido que se afastassem, pois queria uma conversa em particular. Sabe,
Sempre ouvi dizer que vocês eram selvagens, que viviam de forma primitiva, que estupravam mulheres. Ela começou a engasgar com os soluços. Eu estava com tanto medo, mas quando te vi, percebi que não era nada disso. Você não se parece em nada com o que minha mãe dizia, e com o que eles continuam nos contando sobre o reino além do muro. Tudo parece completamente errado comparado ao que eu pensava que era. Ela começou a chorar ainda mais. Sinto muito pelo que sua mãe fez com você. Pelo que eu vi, foi claramente uma atitude dela, até mesmo destruir a reputação da própria filha só por ego. Arya tentou confortá-la. Meu pai e meu avô queriam que eu me casasse com seu irmão. Minha mãe disse tantas coisas, que fizeram com que eu nunca quisesse isso. Ela disse que eu seria estuprada todos os dias. Então ela parou, as palavras presas, difíceis de serem arrancadas, cheias de vergonha. Arya não conseguia deixar de sentir pena dela. Mesmo assim, seu medo de se casar com Jon parecia bastante vago. Afinal, Jon nunca havia respondido a nenhum desses rumores. Ele mesmo havia dito que não estava interessado. Arya percebeu que ele também estava escondendo algo, especialmente quando ele falava sobre as crianças Baratheon, algo que ele nunca compartilhou com ela. E agora ela estava começando a entender. Depois do banquete da noite anterior, a rainha falou demais, dando indiretas. Enquanto a garota continuava soluçando e enxugando os olhos, Arya estudou seus cabelos loiros e olhos verdes, feições que não se pareciam nem um pouco com as do rei. Não havia nada de Robert nela. O passado já passou. Siga em frente, disse Arya com firmeza. Tenho certeza de que uma princesa pode se recuperar disso. Ela acrescentou no final. Eu nem sei se algum dia poderei me casar novamente, ela murmurou em meio às lágrimas. Você não pode dizer isso, disse Arya, embora duvidasse que qualquer casamento altamente benéfico para sua casa fosse possível. Nenhum grande senhor desejaria se unir a uma princesa que não fosse mais uma donzela, mas ela ainda era uma princesa e poderia se casar com alguém de casas menores. Outras princesas, muito mais promíscuas, já haviam conseguido isso antes na história de Westeros. Eles ficaram ali por algum tempo enquanto ela enxugava as lágrimas e se virava para Arya. Você pode me contar sobre suas viagens? Perguntou ela, querendo mudar de assunto, e Arya assentiu. Onde está Myrcella? Ao mesmo tempo, dentro da câmara do mestre, Cersei exclamou, finalmente percebendo a ausência da filha, enquanto Catelyn falava de sua própria filha perto da entrada. E Sansa estava por perto, profundamente preocupada com o príncipe que acabará de tomar leite de papoula para dormir, enquanto o mestre Luwin enfaixava seus ferimentos. Naquele momento, Catelyn olhou para o corredor e avistou alguém que a fez franzir a testa ao ver Cassandra passando. A mulher apenas balançou a cabeça e não disse nada, evitando contato visual e seguindo em frente. Enquanto Catelyn a encarava como se duas lâminas tivessem acabado de ser cravadas em suas costas. Cassandra entrou na cozinha, dando ordens aos criados. Ao se virar, encontrou Lord Stark, que saía da despensa e parou ao vê-la. Cassandra, surpresa, olhou para ele também, notando a garrafa de vinho em sua mão. Ela se perguntou por que ele o tinha, antes de olhar para o rosto dele, que de repente empalidecera. Estou passando por um momento difícil, murmurou ele. As conversas com o rei o abalaram. Ele precisava de algo, mesmo sabendo que não deveria. Não precisa dizer isso, Lord Stark. Não tenho nada a ver com isso, disse ela secamente e começou a se virar, antes que ele pegasse sua mão, pegando-a de surpresa. O que está fazendo, Lord Stark? Ela murmurou. Precisamos conversar, ele disse. Não podemos. Você está louco? Depois de tudo o que aconteceu, a última coisa que quero é ser vista falando com você sobre qualquer coisa que não seja trabalho, disse ela com raiva. Sua esposa quer me envenenar a qualquer momento. Ela não é minha esposa, disse Lord Stark. Você ainda é casado pelas religiões do sul. Então ela é sua esposa, ela respondeu, tentando se afastar enquanto ele a segurava. Lord Stark, os servos estão olhando para nós, ela sussurrou, enquanto ele olhava ao redor e via vários servos interrompendo suas tarefas e observando-os com curiosidade. Ele rapidamente soltou a mão dela, e todos voltaram ao trabalho, ignorando-os na cozinha. Perdoe-me por isso, minha senhora, ele murmurou. Cassandra. Apenas Cassandra, Lord Stark, disse ela, querendo manter as coisas em termos que a protegessem. Ainda assim, precisamos conversar, ele insistiu. Tudo bem, mas outra hora em particular. Em algum lugar onde ninguém possa nos ver juntos. Não quero mais atenção do que já chamei. Boa sorte com seu empreendimento, ela disse, olhando para a garrafa de vinho. Só não faça nada que você vá se arrepender depois. Ela se virou e saiu para cuidar de outras tarefas no castelo, enquanto Ned apenas suspirava. No final, ele devolveu a garrafa de vinho para a despensa. Naquela noite não houve nenhum banquete extravagante, apenas uma boa refeição. Como os cofres estavam bastante cheios nos últimos anos, eles puderam hospedar bem a família real. Você está bem, irmão? Tyrion murmurou ao lado do irmão, que havia se afastado de sua guarda para comer com ele. Não, nada neste lugar me agrada, murmurou Jaime, olhando ao redor para todos que comiam. Parece que o rei e Lord Stark estão em desacordo, murmurou Tyrion, olhando para a mesa principal, onde o rei e seu amigo não trocavam uma única palavra. Robert parecia furioso. É porque você não ouviu, disse Jaime. Ele recusou o casamento entre Joffrey e Sansa. Tyrion pareceu surpreso, enquanto a garota Stark não parecia saber, ainda olhando com adoração para o príncipe. É um banquete para a nossa irmã, que estava contando com isso. Que interessante. O norte está se fortalecendo e perdendo laços com o sul. Eu me pergunto,
Quando aqueles monstros do norte vierem como um colosso para nos esmagar, os 7 reinos conseguirão lidar com isso. Quer dizer, os 6 reinos. Tyrion começou a brincar. Isso não tem graça, Tyrion, murmurou Jaime. No final, o banquete não foi suntuoso e não houve muita conversa. Mesmo assim, Tyrion continuou a observar todos ao seu redor. Arya não se sentou à mesa principal, preferindo manter-se mais distante dos Árticos, enquanto Sansa e seus irmãos sentaram-se com a família real na mesa principal, com o pai. Joffrey comia com a mão esquerda com bastante dificuldade, enquanto a outra estava completamente envolta em panos e bandagens. Seu olhar estava descaradamente fixo em Arya, mas a garota não se importava nem um pouco. No fim, Winterfell acordou em uma manhã tranquila, mas Lord Stark foi pego de surpresa quando alguém bateu à sua porta. Ned já se preparava para se encontrar com Cassandra, mas o destino o interrompeu naquele momento quando Jory o informou que Sor Barristan Selmy desejava falar com ele. Ao abrir a porta, ele encontrou o velho cavaleiro. Lord Stark, podemos conversar? Acontece que estou de folga, disse ele. Lord Stark hesitou por um instante e finalmente assentiu, incapaz de recusar. Ele sabia que Barristan devia ter um motivo para falar. Eles saíram, indo direto para o bosque sagrado. Arya não tinha ido lá naquela manhã, e Ned presumiu que ela só viria mais tarde. Ela provavelmente estava tomando café da manhã no salão principal. Então, como posso ajudá-lo, Sor? Perguntou Ned enquanto Barristan permanecia em silêncio. Ele ficou ali parado, observando Ned com muita atenção, enquanto os dois permaneciam ali sozinhos. Ned não entendia exatamente o que o velho cavaleiro queria com ele. Exatamente como eu pensava. Barristan murmurou, olhando para Ned enquanto a compreensão surgia em seus olhos. Ele não é seu filho. Foi tudo o que ele disse. Capítulo 288 A Casa dos Dragões. Ponto de vista de terceira pessoa. Winterfell, 298 d.C. Lord Stark congelou ao ouvir isso. Como ele poderia saber? Não fique tão surpreso, eu só busco a verdade e já a confirmei, Lord Stark. As palavras do homem de capa branca quebraram o silêncio ali. Lord Stark continuou a encará-lo, sem saber o que dizer. Sabia que Jon e aquele homem só se encontraram uma vez, numa batalha em alto mar, então se perguntou se Sor Barristan Selmy teria descoberto isso com apenas um olhar para Jon. Você pode dizer que ele é seu filho, mas quando eu o vi meu velho príncipe nele, não importa o quanto sua cor se assemelha à sua, apesar de seus olhos verdes. Ele tem o rosto de Rhaegar, do meu príncipe. Barristan Selmy falou em um tom estranhamente calmo. Sua filha mais nova herdou uma beleza surpreendente. Mas ela ainda carrega suas feições, assim como seus outros filhos. O mesmo não se pode dizer de Jon. Observei cada um de seus filhos, finalmente confirmei tudo isso olhando para o rosto dele. Acrescentou para que Lord Stark não negasse. Lord Stark estreitou os olhos para o manto branco. E o que você planeja fazer com essa informação? Perguntou cautelosamente com um tom ameaçador. Não contarei a ninguém sobre isso, nem mesmo ao rei que jurei proteger, mesmo que isso vá contra meus votos. Pretendo permanecer em silêncio. Ele revelou. Por quê? Lord Stark não pareceu satisfeito com a resposta. Por quê? Porque eu não quero que a linhagem de Rhaegar seja destruída, Lord Stark. Ele era o melhor herdeiro do trono de ferro e o melhor lord que um cavaleiro juramentado poderia desejar, não as barbaridades que todos gritam aos 7 ventos para agradar o rei Robert. Ele admitiu, sabendo que aquelas palavras poderiam muito bem colocar seu pescoço sob a espada de um carrasco. Pergunto isso por satisfação pessoal. Eu realmente queria saber se o sangue de Rhaegar ainda vive. Estou aliviado que um filho dele ainda esteja vivo depois de todo esse tempo, disse Barristan Selmy. Além disso, o sangue dele está mais forte do que nunca. O mundo inteiro já ouviu falar de Jon Artys e suas histórias. Rhaegar ficaria muito orgulhoso do filho. Lord Stark permaneceu em silêncio enquanto o cavaleiro continuava falando, parecendo aliviado, como se um grande peso tivesse sido tirado de seu coração naquele momento. Eu entendo. Lord Stark no final não negou, enquanto o homem mantinha o olhar fixo na árvore sagrada atrás dele. Seus olhos se fechando enquanto uma lágrima silenciosa começava a escorrer por seu rosto. Lord Stark não disse nada, ligeiramente surpreso com a reação do cavaleiro, e permaneceram ali por um tempo em silêncio, enquanto o homem continuava a olhar para a árvore coração como se agora pudesse morrer em paz. Ao mesmo tempo, a vergonha talvez o estivesse consumindo. Agora estou jurado ao rei Baratheon, disse ele para si mesmo, e então voltou sua atenção para Lord Stark. Posso lhe pedir um favor? Ele disse, e Lord Stark apenas assentiu. Pode me falar sobre o garoto? Tudo que tenho são histórias de suas conquistas e das guerras que ele travou. Tudo que ouço na capital é como todos tentam lidar com ele, como ele é uma ameaça que precisa ser erradicada, embora ninguém saiba como lidar com ele. Sor Barristan Selmy perguntou. Você jura que essa conversa não vai embora daqui? Lord Stark inicialmente não queria falar sobre isso, mas sentiu sinceridade no homem. Ele já tinha o segredo em mãos, um segredo que Lord Stark nem sequer tivera a chance de negar quanto mais o homem falava. Jon se parecia com o pai, e talvez este homem não tivesse sido o único a notar, especialmente considerando quantos nobres Jon visitará em sua primeira viagem. Muito bem. Mas se isso lhe traz conforto, Jon não é o único filho vivo de Rhaegar. Naquele momento não importava mais. E Lord Stark disse isso em respeito à família de Rhaegar, a qual este velho cavaleiro pertencia. A garota também sobreviveu.
Ela ainda está viva, disse ele, enquanto o homem permanecia atordoado, pedindo mais informações. Lord Stark lhe deu exatamente o que ele havia pedido e continuou falando sobre Jon, a jornada do seu sobrinho. Enquanto isso, no Ártico, todos os 3 principais Targaryens estavam juntos naquele momento por coincidência. Estou impressionado, disse Jon, olhando para o teto. Levou cerca de 3 dias, mas finalmente terminou, disse Daenerys com um sorriso satisfeito. Acima deles, havia um grande círculo preto desenhado com outro círculo vermelho dentro. Um dragão girava no centro, com 3 cabeças, uma delas quase mordendo a própria cauda, completando o círculo, que simbolizava o símbolo da casa Targaryen. Era o dragão de 3 cabeças. Daenerys teve a ideia de construir um lugar onde a história da casa Targaryen nunca mais pudesse ser esquecida. Ela fez isso não apenas por si mesma, Jon, Rhaenys e Aemon, sendo os últimos membros vivos da principal linhagem Targaryen, mas também para mostrar a história de sua casa não apenas aos filhos das esposas Targaryen, mas também aos outros filhos que Jon havia gerado, para que eles soubessem de onde seu pai veio. Ela queria que todas as crianças conhecessem suas origens, sua história, sua força, seu vínculo com os dragões e as conquistas de seus ancestrais, inspirando as novas gerações. Rhaenys também estava lá. Apenas os 3 estavam juntos, enquanto os filhos ficaram com as outras esposas. Como Jon queria conferir o local já concluído, eles decidiram ir com ele, queriam um momento a sós com o marido. Não havia apenas o sigilo redondo em si, mas também representações no chão e todos os tipos de representações da casa Targaryen, como os antigos dragões esculpidos em argila e pedra por todo lugar. Ao longo do corredor, havia uma enorme placa explicativa e até pinturas que Ygritte havia desenhado junto com Rhaenys, que acabou adquirindo o hábito de desenhar com a rainha ruiva, enquanto Jon descrevia perfeitamente as imagens de sua visão verde. Ali, escrita inteiramente em valeriano, estava a história completa da casa Targaryen como uma espécie de museu. Quando Daenerys apresentou a ideia a Jon, ele não viu nada de errado. Ele tinha todas as informações históricas sobre a Casa dos Dragões em mente, então as transferiu para um livro que usaram para construir o lugar. O dragão de 3 cabeças. Jon comentou em um tom calmo e pensativo. Eram palavras estranhas para ele. Ele não fora criado para ser um Targaryen e nunca se considerará verdadeiramente um, mesmo depois de descobrir sua verdadeira origem e herança. Ainda assim, eram palavras estranhas para alguém que havia desenvolvido o Ártico. Não que ele não tivesse visto crianças da realeza aprendendo história através da visão verde, mas aquelas palavras nunca lhe deram um senso de pertencimento. Foi então que Jon sentiu alguém tocar sua mão. Era Rhaenys, olhando para ele. O dragão de 3 cabeças, disse ela em um tom óbvio enquanto se aproximava beijando seu ombro. Ela usava uma regata e Jon sentiu seus lábios macios em sua pele. Ele a encarou e sorriu naquele momento, despertando algo que nem havia percebido que estava bem na sua frente. Talvez aquela fosse a resposta para aquela frase. Acho que você tem razão, disse Jon, sorrindo para a esposa, apertando-lhe a mão e olhando para a segunda esposa. Colocou a mão na cintura da valeriana e puxou Daenerys em sua direção. O dragão de 3 cabeças, ele repetiu, beijando-a na testa, e ela retribuiu o gesto com um sorriso. Talvez aquelas palavras não pudessem dar a Jon o sentimento de pertencimento que ele esperava de sua linhagem. Mas certamente as 2 mulheres à sua frente não negavam o óbvio. O dragão precisa de 3 cabeças. Foi assim que a casa Targaryen ressurgiria. Apesar de não usar o nome de Jon ter mais de 2 esposas, ainda seria uma casa mais forte e poderosa do que nunca. E talvez, um dia, Jon recuperasse o que já pertencia à sua família no sul. Não para si mesmo. Ele já acreditava ter tudo o que um homem poderia desejar na vida no Ártico. Afinal, mais terras significavam mais problemas e mais responsabilidades. Mas pelos seus filhos. Jon não era tolo. Ele já fora criança e sabia exatamente como costumava pensar, lembrando-se do desejo que tinha de possuir Winterfell, até que as palavras de Robb na época, dizendo que ele era um bastardo e jamais poderia ter Winterfell, o lançaram diante de uma dura realidade. Winterfell jamais seria dele. Ele costumava sentir ciúmes de Robb naquela época. Não que pudesse se culpar. Ele era apenas uma criança aprendendo os costumes do mundo. Mas será que seus próprios filhos pensariam o mesmo? O que seus netos e seus filhos depois deles pensariam ao saber que sua família havia conquistado 7 reinos e agora eles, embora fossem um reino mais poderoso do que qualquer outro no mundo, estavam escondidos atrás da muralha? Jon já sabia que a guerra seria inevitável. Mesmo que dissesse que achava que era o suficiente, talvez não bastasse para os outros. A sombra da guerra veria no futuro, quer ele a liderasse ou não. Eles tinham exércitos poderosos, tecnologia para dominar os mares e dragões? Quem ficaria parado sem reivindicar terras que pertenciam à sua família por quase 3 séculos? Além disso, o sul os incomodaria como pudesse, sempre tentando sabotá-los, sabendo da sua força. Então a paz não viria, e Jon já havia aceitado isso. Foi por isso que Jon teve que tomar uma decisão, e deixou isso claro para o tio quando foi para Winterfell. Lord Stark ainda não sabia que decisão tomar, e Jon esperava que o tio ao menos permanecesse neutro, pois não queria ter que lutar contra eles. Ao mesmo tempo, quem quer que fosse o futuro Lord Stark, Jon agiria, quer isso significasse lutar contra o norte ou não. Venha, você anda muito ocupado esses dias e nem teve tempo de ver esse lugar. Daenerys o tirou de seus pensamentos. Ele não teve escolha a não ser segui-la, enquanto ela agarrava sua mão. Rhaenys ao lado dele também segurava sua mão.
O dragão precisa de 3 cabeças, e Jon se perguntou se ele agora parecia Aegon, o Conquistador, naquele momento. Caminhando por aqueles corredores com suas 2 esposas Targaryen, Jon caminhou pelo salão, observando as pinturas, as esculturas e as mensagens escritas em valeriano puro. A conquista de Aegon, a era de Jaehaerys Targaryen, o Conciliador, o prelúdio para a Dança dos Dragões, e depois a dança em si, juntamente com todas as consequências que se seguiram durante esse período. Ao longo dos reinados dos reis posteriores, tanto seus triunfos quanto seus fracassos foram registrados para que as pessoas pudessem aprender com eles. Jon deixou isso claro. Ele não pintaria nenhum rei em tons róseos, ele deixaria seus erros visíveis para que outros pudessem aprender com eles. Na época da rebelião Blackfyre, Jon não pôde deixar de estudar atentamente ao ver o nome Blackfyre gravado na pedra detalhando sua história. Não era porque ele carregava o nome da espada, mas aquele nome o perturbava, e ele não conseguia explicar o porquê. Eram apenas fantasmas do passado. Depois vieram os reis posteriores, até que finalmente chegaram à rebelião de Robert Baratheon, durante a qual Daenerys e Rhaenys não conseguiram esconder seu desdém. Jon não sabia bem o que dizer, depois de tudo que vira em sua visão daquela época. Mas uma coisa era certa, as casas do sul tinham dívidas com eles, e eles pagariam por seus crimes contra a casa Targaryen. Acho que já chega. Vamos esperar nossos filhos virem para cá. Quero ouvir seus discursos para eles, como você gosta de falar sobre as conquistas da nossa família para os nossos bebês, disse Jon, esperando que seus filhos se empolgassem com as pinturas, as esculturas, especialmente as dos dragões adultos, pintadas em cores fiéis. Elas faziam jus à dança dos dragões, e até mesmo algumas esculturas de dragões menores representavam o que restou da Guerra Civil. Eles seguiram em frente passando, enquanto Jon não pôde deixar de parar diante dos dragões esculpidos. Havia menos de 20 dragões na casa Targaryen durante a dança, mas um deles chamou a atenção de Jon, aquele que ele logo enfrentaria. Jon, eu não sei o que vai acontecer, mas não importa o que você tenha que fazer, volte vivo, está bem? Disse Rhaenys. Incapaz de guardar essas palavras para si mesma ao vê-lo encarando a estátua de canibal, enquanto Daenerys permanecia em silêncio. Mas ele conseguia sentir a mão dela apertando a dele. Sim, respondeu Jon simplesmente, encarando o olhar feroz de canibal, cujos olhos esmeralda o observavam como se estivesse vivo, pronto para liberar seu fogo sobre ele. Se ele pudesse ser queimado. Queimado provavelmente não. Mas com certeza, uma mordida daquele dragão teria despedaçado seu corpo. Com isso, Jon deixou o local, saindo do museu que Daenerys havia batizado de Salão da Casa do Dragão. Eles saíram, enquanto Jon os guiava até onde todas as suas esposas estavam com os filhos. Jon conversou brevemente com eles. Disse que partiria mais tarde naquela manhã. Um som de choro surgiu entre tantos bebês, com Ygritte segurando a pequena bebê de cabelos pretos e olhos violeta. Laena. Leve Laena, Jon, disse Ygritte. Jon não teve escolha a não ser levar sua filhinha, de apenas algumas luas de vida, quando ela parou de chorar. Como você consegue? Murmurou Ygritte. Ela não conseguia fazer a criança parar de chorar, mas o pai tinha esse efeito na menina. Ela está conectada a mim, comentou Jon com um sorriso, olhando para os olhinhos violetas que o encaravam. Ele passou algum tempo cuidando da menina e devolveu a criança adormecida para sua mãe. Jon deixou o castelo logo depois e foi até a casa de Mance Rayder, entrando calmamente após cumprimentar o homem. Estou surpreso que você esteja aqui hoje. Sua mensagem foi bem clara, que você deixaria o Ártico hoje quando o sol estivesse no auge, comentou Mance. Seus dias nunca foram tão ocupados quanto agora. Aprender a escrever em outras línguas, entre outras coisas que ele jamais imaginou que teria que estudar na vida, estava o desgastando, mas ele estava conseguindo ser bastante responsável em seu papel como ministro civil do Ártico. Com a ajuda de outros ministros, ele estava se adaptando bem. Vim ver como sua esposa está com seu filho, e também vim ver minha noiva, disse Jon, enquanto dentro de casa ele podia ver dela segurando um bebê, o filho de Mance, nascido há poucos dias. Com a ajuda de Jon, dela teve um parto tranquilo, enquanto Val parecia esquecer que morava no castelo, ficando lá com a irmã, ajudando a cuidar do bebê. Ela parecia ter alguma experiência depois de conviver com tantos recém-nascidos no castelo e passar tempo com eles. Agora, parecia estar ensinando dela. Você está aqui, Val se levantou, enquanto Jon sorriu para ela e olhou para a criança sendo gentilmente embalada. Espero que não haja problema, Jon perguntou casualmente para dela, que deu um pequeno sorriso. Não há com o que se preocupar, rei do Ártico. O garoto é forte, e eu não poderia estar melhor, disse ela. Então você está indo embora, disse Val ao lado dele. Sim, só quero falar com meu tio. E talvez eu queira me despedir da minha noiva, respondeu Jon. Você disse que sairia ao meio-dia. Eu ia para o castelo, ela resmungou. Está tudo bem. Bem, de qualquer forma, estou indo para o norte da cidade, disse Jon. Você estará no castelo, certo? Val perguntou, e Jon assentiu antes de sair, trocando mais algumas palavras com Mance sobre seu papel e como ele estava tentando reorganizar toda a população para a guerra. Jon montou um de seus lobos gigantes, seguido por seus guardas reais ou melhor, mal seguido, enquanto disparava à frente até chegar ao campo de treinamento do exército. Não era apenas a força militar do Ártico que estava lá, mas todo tipo de gente. Era um pouco complicado ver crianças e até idosos portando armas.
Não era algo que Jon queria que eles aprendessem, mas era o que precisavam aprender. A morte estava chegando ao Ártico, e todos precisavam de uma maneira de se defender. Se as muralhas do Ártico não conseguissem conter o inimigo, não haveria discriminação em quem eles tentariam matar. Cada criança, adulto e idoso tinha que saber pelo menos o básico e ter uma arma para se defender dos mortos-vivos. Quando Jon chegou, todos pararam ao vê-lo. Ele trocou algumas palavras de incentivo e pediu que continuassem o treinamento, depois seguiu para outra parte da área militar, onde encontrou seu tio Benjen vestindo uma armadura de aço valeriano com lobos esculpidos, a mesma armadura que Jon dera a Lord Stark quando ele era apenas uma criança, quase 10 anos antes. Ele era da família e se vestia como qualquer outro de sua família. Ao seu lado, também estavam membros da Patrulha da Noite, que ele havia libertado de prisões forçadas para que pudessem trabalhar juntos em exercícios, combatendo os remanescentes dos mortos. Todos decidiram ficar, depois que Benjen deixou bem claro o significado do juramento e que a segunda longa noite estava próxima. Ou se esconderiam atrás da muralha, deixando o Ártico fazer todo o trabalho, ou lutariam também e honrariam o juramento. O pedido foi levado ao Lorde Comandante e, no final, ele os autorizou a permanecer. Jon chamou seu tio, enquanto Duken se afastou para deixá-lo falar com o rei. Eles trocaram algumas breves palavras. Jon, tenha cuidado, ele não pôde deixar de murmurar por fim. Eu sei que aquele dragão é importante, mas se ele for escasso, a vida não vale o risco. Você é mais importante do que qualquer dragão, disse ele. Mas Jon estava decidido. Você deveria ter um pouco mais de fé em Eragon e em mim, seu cavaleiro. Não sabe que herdei muitas das habilidades da minha mãe? Brincou Jon, tentando descontrair. Sua mãe montava cavalos, Jon. Não dragões. Cavalos. Ele murmurou. Quando você é um Varg, isso não importa, tio. Enfim, você está treinando? Perguntou Jon, arqueando uma sobrancelha, curioso, sobre as habilidades Varg do tio. Ele tinha potencial, mas a muralha não tinha treinamento adequado para isso. Você quer dizer beber o néctar da árvore coração que os filhos da floresta me deram outro dia? Que horror! Agora tenho sonhos estranhos e gosto de carne crua na boca todas as manhãs, reclamou ele, enquanto Jon sorria. Bem, então está funcionando. A primeira vez é difícil, tio, mas logo você será tão poderoso quanto Arya, disse ele brincando, começando a se virar. Os guardas reais de Jon finalmente chegaram, tendo acabado de alcançar o rei, que mais uma vez disparara em direção à cidade. Só conseguiram suspirar, pelo menos ele não estava pilotando um dragão, o que tornaria impossível segui-lo. Jon entrou no castelo e assim que entrou teve a visão imponente de seu dragão, Eragon, totalmente vestido com placas de aço valeriano perfeitamente posicionadas. Ele parecia um enorme monstro metálico. Somente suas asas ficaram sem armadura por razões óbvias, enquanto todas as outras partes dele continham inscrições mágicas que Jon havia esculpido pessoalmente. Era a armadura de guerra de Eragon. Os anões a haviam ajustado relutantemente sobre todo o seu corpo, e Eragon teve que suportá-la desde o início da manhã. Com 3 horas de ajustes cuidadosos desde o amanhecer, partiremos em breve, Eragon. Até o fim do dia, você vai tirar essa armadura, disse Jon, sabendo que o dragão não gostava de usá-la. Era desconfortável para ele, mas precisava se acostumar. Aquela seria sua armadura de batalha dali em diante. Nenhum dragão jamais usará armadura na história deste mundo. Eragon foi o primeiro, especialmente com uma que destruía qualquer conceito conhecido de valor, feita inteiramente de aço valeriano, com toneladas e toneladas do metal raro de valor incalculável. Jon retornou ao castelo, onde seus filhos o bombardearam com perguntas, agora que seu pai partiria em breve. Embora já tivessem feito as mesmas perguntas nos dias anteriores, Jon permaneceu ali, almoçando com a família, enquanto Val também entrou na cozinha naquele momento e se juntou a eles. Quando chegou a hora, foram para o pátio, onde ele se despediu de cada um deles. Sua família estava crescendo, e havia ainda mais crianças a caminho nos ventres de algumas daquelas mulheres. Jon não se importava em ter muitos filhos. E as mães, vendo que não havia perigo no parto do tipo que qualquer mulher fora do Ártico enfrentaria, ficaram tranquilas, especialmente com Jon ali para curá-las, fazendo até a dor do parto parecer uma sensação amena. Além disso, também beneficiava as próprias mães, pois elas entravam em contato com células mais poderosas do que qualquer poção que Jon pudesse preparar. Nenhuma se comparava às células de um recém-nascido crescendo dentro do útero materno. Concedeu-lhes uma vitalidade excepcional. Após se despedir, ele se virou, agora usando sua armadura de aço valeriano, com o símbolo do Ártico estampado no centro e Blackfyre no cinto. Eragon também carregava muitas armas de aço valeriano, caso Jon precisasse delas. Ele tinha uma pequena bolsa com todos os tipos de suprimentos para a jornada. Tente não ser visto pelos ajoelhadores, Jon. Val gritou para ele, e ele não conseguiu conter o riso. Val estava muito mais sociável do que antes, e Jon apreciava isso. De qualquer forma, ele rapidamente montou em seu dragão, enquanto Eragon erguia as asas, sentindo o peso da armadura ao seu redor. Mas ao mesmo tempo, sabia que era apenas um pequeno fardo adicional, um que ele poderia suportar facilmente. Ele começou a subir em direção ao céu, o metal tão liso que refletia a luz do sol, criando um espelho enorme. Isso até fez com que as pessoas protegessem os olhos da luz refletida, enquanto Eragon subia, parecendo um cristal do Ártico em pleno dia, rumo ao sul. Capítulo 289, Canibal. Ponto de vista de terceira pessoa. Norte, 298 AC.
Eragon estava indo para o sul naquele momento, enquanto Jon vislumbrava o céu para ver novamente a paisagem que ele só tivera a oportunidade de testemunhar algumas vezes. Jon viajara para o sul com Eragon apenas 2 vezes. A muralha começava a aparecer como uma linha tênue abaixo, estendendo-se por uma vasta extensão de terra. Eles ficavam tão altos que o muro não era impressionante por si só, mas certamente tinha sua beleza, pois era possível ver a baía e até mesmo o outro lado do mar, perto da Ilha Bear. Até Skagos, que era o destino de Jon, podia ser vista de lá, com a ilha totalmente esticada. Dependendo do ângulo de quem está abaixo, eles podem ver algo refletido no meio do céu, com a luz do sol criando um fenômeno atmosférico a partir do brilho refletido na armadura de metal, sem imaginar que poderia ser um dragão voando. Eragon usava uma armadura completa feita de um aço mágico tão raro no resto do mundo, mas que havia se tornado comum no Ártico. Isso fez Jon pensar: teria o reino chegado ao limite do seu avanço? Ele não conseguia imaginar que tipos de tecnologias eles ainda poderiam criar. Eles tinham a grande árvore sagrada, que poderia ser uma fonte de energia para runas mágicas, como aquelas usadas no comércio. Agricultura avançada. Múltiplas raças, animais e dragões. Os navios mais rápidos dos mares com a maior frota existente. Fogo selvagem. Havia pedras leves que iluminavam o reino. E agora, o aço valeriano, que havia substituído o metal ancião, que havia se tornado o metal secundário do reino. Enquanto mais e mais árticos teriam armas e armaduras feitas de aço valeriano, e as forjas aumentariam ainda mais a produção. Será que Jon ainda conseguiria construir mais coisas antes do fim da vida? Era difícil dizer, mas muito provavelmente sim, ele ainda era jovem. Quando Jon viu Skagos, Eragon começou a se inclinar para a esquerda enquanto se virava em direção ao mar, indo em direção à ilha. Alguns picos de montanhas começavam a se aproximar da ilha. Será que o dragão está na ilha? Jon comentou, passando por uma nuvem. Ao sair, ele teve visibilidade total, analisando e procurando onde o dragão poderia estar. Aquele com quem ele havia feito contato apenas uma vez em sua primeira viagem, mais de 7 anos atrás. Ele estava ali há pelo menos 150 anos, então não parecia que o dragão deixaria a ilha facilmente. Jon continuou em frente com Eragon. Eragon começou a planar, abaixando as íris e nivelando-se com os picos, enquanto examinava toda a ilha. Era praticamente toda coberta por florestas, mas não desabitada. Havia muitos rumores sobre Skagos, muitos dos quais ele ouviu durante suas aulas de história em Winterfell, enquanto histórias de práticas canibais pelos habitantes da ilha eram frequentemente apresentadas nos relatos que Mestre Luwin costumava compartilhar quando falava daquele território ao norte. Eles até disseram que essas práticas ainda podem acontecer hoje. Skagos se reerguera apenas uma vez para lutar ao lado do norte desde que Torrhen Stark se ajoelhara diante de Aegon Targaryen. Foi durante a Dança dos Dragões, quando o Norte foi convocado para lutar por Rhaenyra Targaryen, e Cregan Stark conseguiu colocar os homens de Skagos sob seu comando. Os homens de Skagos estavam orgulhosos e declararam que só obedeceriam a um Stark que fosse digno o suficiente para levantar as armas em favor de Winterfell. Era uma condição que sem dúvida perdura até hoje, e o Norte falhou em conquistá-los durante a rebelião de Robert. Não que Jon pudesse julgá-los por isso. Naquela época, o Norte estava um caos. A filha do Senhor do Norte, mãe de Jon, havia desaparecido e todos pensavam que ela havia sido sequestrada. O herdeiro, Brandon Stark, fora morto junto com Rickard Stark, e o segundo filho assumirá Winterfell, tio de Jon, e o título de Protetor do Norte, mesmo sem ter sido criado naquelas terras. Aqueles homens jamais seguiriam tal Stark. Mas não havia dúvidas, as práticas canibais contadas às crianças do Norte e o contato difícil com Skagos. Era uma crença que já havia terminado há algum tempo. A maioria das tribos que realmente praticavam o consumo de outros humanos foram expulsas da ilha e se abrigaram ao norte da muralha. Agora, seu destino naquelas terras além da muralha era incerto. Jon não sabia ao certo o estado daquelas tribos canibais, ele havia proibido qualquer tribo que se envolvesse nessas práticas de entrar nas muralhas do Ártico. Mas Jon duvidava que não houvesse pelo menos alguns canibais, ou melhor, ex-canibais, entre os povos do Ártico. Com o norte se tornando um caos, muitas tribos se misturaram. Com quase 300 mil habitantes no Ártico, alguns deles com essa origem poderiam ter passado pelos grupos que inspecionavam os recém-chegados que entravam pelos portões. E ele não podia mais controlar a vida das centenas de milhares que viviam no Ártico. Isso era desconhecido até mesmo para Jon. E se não cometessem crimes, não seriam pegos. Afinal, matar outro humano para comê-lo era algo repugnante para qualquer um no Ártico, e isso seria descoberto. De uma mudança de direção, Jon continuou analisando a ilha abaixo, enquanto avistava diversas áreas com vilas construídas. Havia até algumas construções no topo das montanhas, erguidas por tribos locais. Ele conseguia ver áreas limpas com muitas casinhas e continuou circulando a ilha calmamente, querendo analisá-la completamente, algo que ele não tinha conseguido fazer antes, já que a muralha bloqueava suas habilidades de Varg. De uma mudança de voo, ele completou um círculo completo ao longo de uma dúzia de minutos, enquanto tentava lançar seus poderes sobre a ilha, conectando-se rapidamente aos animais em terra e aos pássaros no céu. Alguns começaram a entrar nas aldeias ou até mesmo a capturar memórias para aprender como as pessoas viviam lá. Isso durou um tempo, enquanto Jon não via nada de interessante além do básico. Mas nada sobre o dragão negro. Jon não parou de olhar para a ilha por um instante, vendo grande potencial nela.
Este lugar poderia ser uma grande ilha portuária, talvez ele a transformasse em uma ponte para o Ártico, onde ficaria a capital. Então seus olhos voltaram para os picos, onde havia vulcões. Como vou encontrá-lo? John se perguntou, incapaz de se lembrar exatamente onde ficava a entrada do lugar, enquanto fechava os olhos após pedir a Eragon que se estabilizasse no ar com um comando mental. Ele rapidamente começou a procurar pelas montanhas, tentando sentir qualquer presença com suas habilidades Varg, como havia acontecido muitos anos atrás. E ele não se decepcionou. Rapidamente conseguiu sentir uma presença antiga e poderosa na área. Sua mente ficou turva naquele momento, como se tivesse a atenção da criatura. Por fim, John pareceu perder até mesmo a consciência do próprio corpo, algo que não deveria acontecer. Enquanto tudo ficava escuro, chamas verdes começaram a brilhar no cenário, e olhos esmeralda o encaravam em meio à escuridão. Você de novo, John podia ouvir a criatura transmitindo seus pensamentos para ele naquele momento. Rapidamente John piscou e retornou mais uma vez com o vento batendo em seu rosto e Eragon parado, olhando para trás, sentindo a perturbação na mente de John. Vamos lá, Eragon. Siga meu comando, disse John, enquanto Eragon começava a bater suas asas pesadas, movendo-se em direção a uma das montanhas centrais, onde John já havia sentido a presença da criatura e confirmado que ela estava de fato na ilha naquele momento. Ele rapidamente se dirigiu para aquela montanha, circulando ao redor dela, e encontrou um vulcão adormecido com uma cratera em um dos lados. O lugar era enorme, com pelo menos 2.000 metros de diâmetro. Quando a fumaça subia de suas crostas chamuscadas, John conseguia ver granito, mas não havia lava. Parecia escondido e mais profundo na montanha. John olhou para os buracos naquela esfera e voou em direção a eles, enquanto Eragon começava a descer, finalmente encontrando o buraco que vira através da visão verde. Ele só não tinha certeza de qual era o pico, e por isso teve que recorrer à busca pela mente da criatura. O local do buraco, a entrada da caverna, era enorme. Tinha pelo menos 150 metros de largura e cerca de 50 metros de altura, feito pela própria criatura. Eragon pousou calmamente em frente à entrada, parecendo uma formiga diante do buraco. Ele se ajustou, e John desceu, pousando nas rochas de granito aquecidas. Ele não se importava com isso. Ficou de frente para a escuridão à sua frente e se virou para Eragon. Quero que você fique aqui por enquanto. Se precisarmos escapar, quero você pronto, disse John, talvez prestes a fazer a coisa mais louca do mundo. Eragon não parava de encará-lo com um brilho de protesto. Até o dragão reconheceu a loucura em que seu pai estava prestes a se meter, após receber as imagens do dragão da visão que John acabará de ter, através do vínculo que compartilhavam. Eu cuido disso, mas esteja preparado para a nossa partida urgente. Estaremos melhor no ar do que em terra. Ele respirou fundo e começou a avançar, pisando no cascalho do chão da caverna, apenas com sua armadura e espada. Ele não podia levar Eragon porque primeiro precisava se aproximar do dragão, e o dragão não parecia gostar de outros dragões, atacando-os imediatamente. John não queria correr esse risco. Ele rapidamente entrou nas sombras da caverna, enquanto ecos começavam a ecoar pelas paredes. Logo foi envolvido pela escuridão, erguendo uma das mãos quando uma chama emergiu, sua rara magia de iluminação, e flutuou acima de sua cabeça. Tudo o que ele conseguiu ver nos minutos seguintes foi o que havia a uns 20 metros à frente, no máximo, sob aquela luz, enquanto seus passos começaram a ecoar pelo espaço. A caverna era tão grande que não podia ser totalmente iluminada sem que John chamasse muita atenção. John continuou andando até encontrar uma parede, surpreso. Seus olhos se voltaram para trás, avistando a entrada da caverna ao longe, agora apenas um pequeno ponto de luz. Ele já devia ter caminhado mais de 1 quilômetro. Tinha que admitir que a montanha era bem grande, pois se estendia lateralmente além da cratera do vulcão, a um nível igualmente alto. Não era de se admirar que o dragão tivesse escolhido fazer seu ninho naquele lugar. John voltou sua atenção para a parede, erguendo a chama mais alto no ar. Ela começou a flutuar ainda mais alto, iluminando mais área. A primeira coisa que John notou foi uma gigantesca marca de garra na parede, com 3 cortes tão grandes que cada um poderia ter 10 vezes o seu tamanho. Ele marcou este lugar então. Bem, não é uma surpresa, comentou John. O corpo do dragão havia crescido nos últimos anos, expandido o espaço, já que dragões ainda precisavam se alimentar. Estudando canibal, John sabia que o dragão saía uma vez por semana durante a noite para ir ao mar cintilante e caçar baleias em busca de alimento. Parecia que não queria chamar muita atenção, provavelmente algo que aprendeu ao longo dos anos após se estabelecer ali para escapar da dança. John não pôde deixar de lançar um olhar curioso, ainda focado nas marcas das garras e analisando-as. Ele se perguntou por que aquele dragão havia fugido no meio da guerra. Não era apenas o fato de ele ter fugido, o estranho era que ele parecia ter consciência de que os outros dragões estavam se matando e decidiu escapar. John não entendia, principalmente porque não havia como, até onde ele sabia, um dragão ter consciência do que estava acontecendo com a família Targaryen durante a dança. Ele continuou caminhando para um lado, avançando cerca de 70 metros até que viu outro caminho e o seguiu, deixando a entrada mais para trás. Eragon estava nervoso lá fora. John podia sentir isso através do vínculo mental, mas agora não importava. Ele continuou avançando. Precisava explorar o lugar, e Eragon atrairia muito mais atenção do que a chama flutuante acima dele. Cautelosamente, ele continuou até que o caminho começou a descer, percebendo que o covil da criatura ficava um pouco abaixo do nível do solo. John teve que admitir.
Aquele dragão tinha se esforçado muito para fazer aquilo. Ao mesmo tempo, fazia sentido. Ele teve mais de um século para construir seu lar ali. Então, um cheiro de enxofre e podridão começou a atingir seu nariz. Ele tentou prender a respiração, achando-a totalmente desagradável. Enfiou a mão numa pequena bolsa que mantinha na cintura, já prevendo que encontraria um ninho cheio de ossos e carne podre deixados por cadáveres. John continuou, segurando uma erva perto do nariz, removendo todos os odores desagradáveis enquanto seu hálito era suavemente filtrado pela pequena folha que ele carregava. Então os ossos começaram a aparecer ao seu redor, ossos de baleia e de outros animais, pelo que John conseguia perceber. Alguns eram muito velhos e estavam em decomposição. Ele nem conseguia enxergar toda a extensão deles enquanto caminhava. Aquele era o refeitório do dragão, como John imaginava. Ele continuou se movendo pelo enorme túnel. Uma luz avermelhada começou a aparecer ao longe, vinda de um lago de lava bem abaixo, mais para dentro da montanha. Enquanto prosseguia com cuidado para não tropeçar nas carcaças antigas, notou algo ainda mais estranho. Havia até navios naquele lugar com prata e ouro espalhados pelo chão. Com um corpo desse tamanho, é bem possível que ele tenha carregado navios inteiros do mar para seu ninho. Ele não conseguiu deixar de pensar. Ele encontrou mais 3 navios, a maioria queimados e destruídos. Havia até cadáveres, ou melhor, o que restava deles com ossos ainda cobertos por roupas, caídos no chão e sobre a madeira. John ignorou toda a área. Finalmente começou a deixá-la para trás, continuando em direção à luz com cautela. Um brilho poderoso subia à sua frente, e ele imaginou que encontraria canibal naquele local ao se aproximar da beira do precipício. Enormes rochas cobriam toda a área, algumas tão grandes que se erguiam em picos de 10 metros. Ele teve que manobrar ao redor de algumas delas e continuou avançando até avistar o abismo brilhante. Quando seu olhar foi iluminado pelo brilho e o calor roçou seu rosto, ele apagou sua própria chama. Ele esperava encontrar canibal lá, mas tudo o que conseguia ver era uma enorme poça de lava, pelo menos 400 metros abaixo de onde John estava. E era certamente uma visão linda. Na visão verde, ele vira canibal dormindo à beira da lava, mas ele não estava lá. O que fez John se perguntar onde ele poderia estar. E como se estivesse respondendo à sua pergunta, foi quando ele ouviu algo enorme se movendo, e seus olhos se voltaram para a direita, vendo apenas escuridão. Ele está aqui, murmurou John. O dragão também pareceu sentir a presença de um intruso, embora John não estivesse tentando alcançar sua mente como fizera no céu. E provavelmente foi isso que o despertou do sono, quando os sons do lugar começaram a se dissipar com a força do dragão finalmente se erguendo do chão. John ficou cauteloso. Ele sentiu a enorme criatura se erguendo naquele exato momento. Então viu um brilho verde ao longe, piscando, revelando os olhos do dragão, que simplesmente virou a cabeça, respirando o ar antes de fixar o olhar em John. Já havia sentido o cheiro de John. O rei do Ártico mantinha seu escudo pronto na mão esquerda e sua mão direita na espada, que naquele momento parecia mais um palito de dente do que uma arma real capaz de ferir uma criatura daquele tamanho. Então a criatura começou a andar, aproximando-se de John enquanto suas enormes patas batiam no chão com força, causando pequenos tremores. De longe, era a maior criatura que ele já vira na vida. Ele se perguntou como algo daquele tamanho nunca havia sido notado, mesmo que só caçasse à noite, ao longo de 150 anos. Parecia que ainda não via John enquanto continuava avançando. Cada passo fazia o chão tremer mais à medida que se aproximava. John se lembrou da criatura aterrorizante que estava diante dele. Continuou até que a luz do lago de lava abaixo começou a iluminar seu corpo. Agora, não apenas seus olhos brilhavam no escuro, mas sua cabeça começou a aparecer, negra como a própria escuridão, repleta dos traços de um dragão com espinhos. Os olhos cheios de malícia, a boca entreaberta, rosnando em advertência com dentes afiados como navalhas. John não sabia se ficava aterrorizado ou impressionado com tal criatura, já que ele não passava de um inseto em comparação. Continuou se inclinando para a frente ainda sem ver John, até que o reflexo da lava começou a brilhar em sua armadura. Seus olhos começaram a se fixar no humano que estava ali perto, parado imóvel de frente perto dos pilares de pedra. Os olhos dele congelaram, pois a criatura simplesmente não pareceu imediatamente hostil. Ela o estudou, como se estivesse confusa, imaginando que era aquele ser e o que ele estava fazendo ali. John ficou parado na esperança de fazer contato com a criatura pela primeira vez. Esperava se conectar com ela a uma ideia ousada, mas que só funcionaria ali, tão perto, onde ele poderia formar o vínculo que pretendia. Como todos lhe disseram, era muito arriscado. Agora ele podia ver que eles não estavam errados. A criatura era imensa, seu olhar cheio de malícia e letalidade além de tudo que John já tinha visto. Era uma arma de guerra poderosa, e John ainda estava disposto a arriscar tudo por ela. A criatura continuou a encará-lo, como se ainda estivesse estudando. Agora, John manteve o olhar fixo nele, começando a liberar seus poderes, tentando alcançar a mente da criatura. Imediatamente, ele se ofendeu com a tentativa e jogou a cabeça para trás em sinal de rejeição. Começou a rosnar, e o som ecoou como um sopro quente e perigoso por toda a caverna. Mas John permaneceu firme e mesmo diante do monstro, continuou a encará-lo. Ele reconheceu que fora ele quem tentará invadir sua mente antes 7 anos antes. E isso o enfureceu. Estava furioso agora, enquanto John simplesmente tentava entrar em sua mente, forjando uma conexão mais poderosa por estar tão perto da criatura.
John apostava tudo. Ou ele dominaria a criatura, ou ela se prepararia para matá-lo. Ele começou a criar confusão mental nela, que começou a balançar a cabeça de um lado para o outro, rosnando. E John se manteve firme. Seu nariz começou a sangrar sob o capacete enquanto ele tentava forçar sua mente a se conectar com a de canibal. O som do seu rosnado ecoou por todo lugar, ressoando pela caverna gigante. Pareceu perder o equilíbrio, recuando, fazendo a própria caverna tremer. John permaneceu concentrado, tentando assumir o controle da mente do monstro. A criatura ficou cada vez mais enfurecida, rugindo com tanta força que tudo tremeu. John percebeu que isso estava se tornando perigoso, mas ainda assim se manteve firme o máximo que pôde, mesmo enquanto o dragão girava seu corpo, chicoteando sua cauda em pilhas de pedras, explodindo rochas perigosamente perto de John. A criatura, agora ainda mais furiosa, deu mais um passo para trás e, ainda sacudindo a cabeça, começou a cuspir chamas verdes de sua boca, atirando-as diretamente no lugar onde John estava. Ele viu e saltou atirando-se contra os pilares de pedra, enquanto recuperava o foco na criatura, tentando dominá-la novamente, com sangue escorrendo incontrolavelmente de seu nariz. O dragão experimentou um breve momento de alívio quando John foi forçado a interromper seu ataque mental para desviar das chamas, o que foi o suficiente para destruir a guerra psíquica que havia sido travada pelo humano. Ele finalmente parou de se mover e voltou seu olhar diretamente para as pilhas de pedras onde o homem estava escondido. Roar! O rugido era tão intenso que os ouvidos de John zumbiam de dor. O som ecoou por toda a caverna, e ele não ficaria surpreso se fosse ouvido por toda a ilha. Isso finalmente quebrou o controle mental de John. Ele respirou fundo. Seu plano inicial havia fracassado, mas a conexão entre eles ainda persistia. Ele rapidamente sacou sua espada e ergueu seu escudo, observando ao lado dos pilares de pedra enquanto a criatura fixava seu olhar nele mais uma vez. Um olhar mortal. Um olhar que queria matá-lo ali mesmo. John permaneceu firme, com os músculos tensos. Sem aviso, a criatura abriu a boca entre os pilares e começou a cuspir fogo verde. As chamas dispararam pelas fendas nas rochas, e John se escondeu atrás delas. A batalha mortal contra Canibal, um dragão com mais de 100 metros de comprimento, havia começado naquele momento. E seu oponente era John, apenas um homem com 1,90 m de altura, 50 vezes menor que aquela criatura. Capítulo 290. Eragon vs Canibal Parte 1. Ponto de vista de terceira pessoa. Norte, 298 AC. John não sabia por quê, mas certamente podia imaginar, naquele momento, o que toda a sua família pensaria se o visse em uma situação como aquela. Depois de tudo que eles disseram, talvez fosse melhor encontrar outra maneira de lidar com isso, em vez de ir atrás daquele dragão e se colocar em perigo agora. Agora John parecia encurralado ali, que ironia do destino. Tudo ao redor estava iluminado por chamas verdes, enquanto ele permanecia atrás de uma rocha entre muitos outros ao seu redor. A única coisa que o impedia de ser banhado em fogo. Se ele fosse um homem normal, já teria se queimado só com o calor das chamas que passavam por perto, aquecendo o lugar inteiro. Com aquele calor tão próximo da pele humana, ninguém sobreviveria, queimaria facilmente. Mas John era diferente. O dragão continuou cuspindo chamas esmeraldas até que finalmente pareceu se cansar. As últimas rajadas de fogo passaram pela área onde John estava com menos intensidade, e ele pôde ver muitas das rochas derretidas, com manchas vermelhas brilhantes devido ao calor. Ele apenas observou a criatura cuidadosamente, enquanto ela continuava rosnando, enquanto se aproximava da pilha de pedras para ver se ela havia matado aquele humano. O grande rei do Ártico, o homem que navegou pelo mundo, enfrentou guerras e batalhas, estava lá agora, brincando de gato e rato com um dragão que queria matá-lo pessoalmente, após ter sua mente violada. John não se surpreendeu por não ter conseguido dominar a mente do dragão no momento em que se conectou diretamente com ele. Era uma criatura que viverá por 2 séculos e nunca aceitara ninguém em suas costas. Mesmo John, com todos os seus poderes, não conseguiria lidar com algo tão perverso facilmente. Mas ele sabia, o vínculo já havia sido criado entre eles. A criatura queria matá-lo agora, mas a ponte ainda estava lá. John e o dragão negro estavam conectados naquele momento. John podia ouvir o som da criatura se movendo, enquanto sua cabeça começava a subir sobre as pilhas de pedras, procurando por ele. Rapidamente John desviou, aproveitando um ponto cego da criatura, e continuou analisando-a. Seu olhar se voltou por um momento para a escuridão do caminho de onde ele havia vindo, antes de retornar sua atenção para o dragão, que já o encarava com aqueles mesmos olhos malignos. Ela o havia encontrado. A criatura avançou rapidamente, abrindo a boca e gerando mais chamas. John girou atrás de uma rocha, protegendo-se, enquanto sentia a pedra simplesmente começar a se desfazer atrás dele, enquanto as chamas a atingiam. Isso durou algum tempo, até que o dragão finalmente se cansou. John teve que se mover, observando tudo queimar ao seu redor, e então a criatura bateu o focinho nas pedras, derrubando-as, em busca dele.
Mas Jon não estava mais no mesmo lugar. O rei do Ártico permaneceu alerta, com espada e escudo na mão. Roar! O dragão rugiu de raiva ao vê-lo claramente, depois de finalmente derrubar a pilha ao lado e encontrá-lo. Quando a criatura se aproximou para mordê-lo, Jon se moveu rapidamente, com Blackfyre cortando perto dos dentes da criatura, atingindo sua pele. A lâmina soou, desferindo uma ferroada tão forte que fez o dragão recuar, rosnando de raiva e leve dor, enquanto o sangue começava a escorrer do ferimento. Isso foi o suficiente para deixar o dragão louco enquanto ele avançava, enquanto Jon se escondia e observava metade das pilhas de pedras simplesmente explodirem, as mandíbulas da criatura estalando no ar antes que ela recuasse, tentando ver se o humano ainda estava vivo. O dragão esmagou a maioria das pedras com os dentes e atacou novamente, enquanto Jon rapidamente impôs sua vontade sobre a mente da criatura mais uma vez. Isso fez o dragão recuar com um rosnado de raiva, balançando a cabeça de um lado para o outro, enquanto Jon forçava sua mente sobre ele mais uma vez. O sangue continuou a escorrer do nariz de Jon, devido à tensão mental enquanto ele tentava impor sua vontade sobre a criatura. A conexão se quebrou novamente segundos depois, quando o dragão conseguiu se libertar e, enfurecido, cuspiu chamas e avançou em direção à última pilha de pedras, querendo matar o humano. Mas antes que pudesse se aproximar, um som estrondoso ecoou na entrada da caverna. Antes que Canibal pudesse alcançar Jon, algo igualmente grande correu em sua direção pela caverna, iluminado pela luz da lava abaixo, sua armadura refletindo o brilho. Um dragão branco coberto de aço valeriano emergiu, investindo rapidamente contra Canibal, colidindo com ele com força. O dragão negro foi forçado a cessar suas chamas, encarando o intruso com fúria e tentando mordê-lo, mesmo sendo 3 vezes maior que seu oponente. Jon emergiu rapidamente das pilhas de pedras, olhando para Eragon, que agora desviava das mordidas de Canibal, atacando suas costas com fúria. O dragão branco cravou suas garras no corpo do inimigo e o empurrou violentamente. Rugido. O dragão negro tentou cravar os dentes no novo inimigo enquanto os 2 dragões lutavam entre si. Canibal nem percebeu a manobra a tempo. Quando finalmente percebeu, sua perna direita não tocava mais o chão com a asa e ele começou a cair. Eragon ainda o empurrava com força, enquanto os rugidos dos 2 dragões ecoavam por toda a caverna, com o dragão negro tentando se recuperar, mas já era tarde demais. Canibal finalmente perdeu o equilíbrio e caiu para trás, despencando em direção à poça de lava com outro rugido de fúria. Jon correu até Eragon enquanto o dragão branco o observava, parecendo preocupado com o pai. Jon se aproximou e verificou sua armadura. Estava um pouco amassada, mas não havia sido perfurada. Embora Canibal tivesse conseguido atacá-lo algumas vezes enquanto Eragon o empurrava. Vamos esperar lá fora, ele gritou, pulando em Eragon e começando a subir as escadas em sua própria armadura. Jon prendeu um fio de aço, seu cinto, para ficar seguro no corpo do dragão, que rapidamente se virou em direção à saída. Vamos! Teremos que enfrentá-lo no céu e em outros lugares, murmurou Jon, enquanto Eragon começava a correr em direção à saída, cuspindo chamas vermelhas para iluminar o caminho. Canibal caiu com metade do corpo na lava, mas logo se levantou, consumido pela fúria. Ele rapidamente deixou a zona de lava e saltou para o céu. Suas asas batiam com tanta força que criaram ventos violentos por toda a caverna. Eragon correu facilmente sobre suas 4 patas pela caverna, e Jon finalmente viu a saída se aproximando no momento em que sentiu um brilho atrás dele. Canibal se aproximava, fazendo uma curva no ar o mais rápido que podia, chegando a bater na parede oposta. O lugar inteiro tremia com a força de suas asas, e ele continuava cuspindo chamas sem parar. O dragão o seguiu rapidamente. Jon e o dragão branco eram agora seus inimigos declarados. No meio do buraco gigantesco, o dragão blindado correu com as 4 patas e ao alcançar o céu aberto, suas asas finalmente se abriram. Eragon o salvou. Ao mesmo tempo, no mesmo buraco de 150 metros de largura, o dragão negro emergiu com seu corpo de 100 metros de comprimento, abrindo suas asas logo atrás do dragão blindado enquanto abria sua boca em fúria. Roar! Seu rugido fez a ilha inteira tremer. Em todas as partes habitadas, as pessoas viraram o rosto para os picos das montanhas, assustadas com o som e o que ele poderia significar. Parecia que a batalha estava deixando escagos, enquanto Jon analisava o progresso do dragão, seguindo pelo céu logo atrás. Eles já haviam deixado a parte central da ilha e agora seguiam em direção ao continente. Canibal não hesitou em persegui-los. Seus olhos não demonstravam nada além de ódio, e assim ele continuou a perseguir Eragon.
Bem, finalmente conseguimos a atenção dele. John assentiu satisfeito, enquanto procurava no céu por qualquer sinal de tempestade. Mas o céu do norte estava limpo. Ele precisava de um pouco de clima para ajudá-lo no ar, com as habilidades especiais de Eragon. Roar. Um rugido veio de trás, e John levantou uma sobrancelha. Aquele dragão pode voar mais rápido que Eragon, mesmo com seu tamanho. Ele observou. Mesmo assim, ele continuou seguindo. Canibal tentava se aproximar cada vez mais, e John olhou para baixo, ignorando o monstro que o seguia, conseguindo até mesmo avistar Carol à distância. E se perguntou se as pessoas ali presentes teriam ouvido o rugido. Parecia que o som alcançava dezenas de quilômetros. O dragão negro continuou batendo as asas, aproximando-se de John, enquanto ele e Eragon continuavam rumo ao norte. Vamos tentar levá-lo para o outro lado do norte. Talvez consigamos cansá-lo até lá. John decidiu, ainda mantendo aquele jogo de gato e rato com o dragão negro, que finalmente estava se aproximando o suficiente para começar a agir em breve. Abrindo a boca, Canibal lançou chamas verdes em John. Estamos quase lá, disse ele, enquanto Eragon se esquivava facilmente, saindo do caminho das chamas. Canibal continuou lançando mais chamas que riscavam o céu, e elas pareciam se intensificar com o vento a seu favor. Ele se aproximava cada vez mais, sem que Eragon precisasse olhar. John simplesmente dava comandos mentais, fazendo o dragão desviar das chamas. Fechem as asas. Cheguem mais perto, murmurou John. Vamos começar a perder velocidade rapidamente e atacar. Mais rajadas de chamas, semelhantes a fogo selvagem, foram liberadas, mas Canibal perdeu John de vista por um instante. Seu fogo começou a cessar, e ele não viu mais nenhum sinal deles à frente. Foi quando ele sentiu algo vindo debaixo dele, uma sensação arrepiante percorrendo sua barriga. Imediatamente, ele olhou para baixo, irritado, e viu Eragon emergindo de baixo, disparando chamas brancas que começaram a cristalizar a pele do dragão. Furioso, Canibal lançou fogo para baixo, mas Eragon parou de cuspir fogo branco e girou para o lado, desviando da chama verde. Canibal desceu alguns metros, nivelando-se com Eragon e tentando se aproximar para devorar o outro dragão, mas foi recebido com outra explosão de chamas bem no rosto. Eragon virou o pescoço para o lado e continuou atirando, soltando um rugido de raiva. Canibal também rugiu, igualmente furioso. Em vez de tentar se aproximar, ele atirou de volta. As chamas verdes se chocaram com as chamas brancas, em um confronto direto no ar. Canibal tinha uma ligeira vantagem, empurrando seu fogo em direção a Eragon. No entanto, apesar de seu tamanho menor, o fogo de Eragon começou a dominá-lo. O poder de fogo de Eragon era maior, e ele logo começou a virar o jogo. Eragon fez suas chamas explodirem mais uma vez contra a cabeça do dragão negro, rugindo em fúria. Quando o fogo começou a envolver Canibal, seu corpo ficou pesado e congelado. Rapidamente, ele bateu as asas, saindo do alcance de Eragon e subindo para o céu antes de começar a disparar chamas verdes novamente. Eragon parou de atacar por um instante e se moveu para um ângulo onde não seria atingido pelas chamas. Ele se esquivou rapidamente quando uma tempestade de fogo passou por eles. John, onde estava, sentia a adrenalina no auge com tudo isso, e ele podia dizer que Eragon sentia o mesmo. O dragão branco simplesmente rugiu para Canibal, e a criatura respondeu imediatamente, disparando outra rajada de fogo. O som das chamas e dos rugidos dos dragões era a sinfonia no céu do norte naquele momento. Algumas pessoas em aldeias próximas olhavam para cima, tentando entender o que estava acontecendo. Alguns até confundiram os sons ensurdecedores com trovões. Precisamos fazer isso agora, John decidiu. Eragon fez seus olhos brilharem como safiras. Suas asas começaram a gerar uma névoa gélida, e ele disparou para frente antes que Canibal pudesse se aproximar o suficiente para mordê-lo. Ele liberou uma densa explosão de gelo, muito maior que as anteriores. Canibal rugiu de raiva quando Eragon fez uma curva fechada no céu. John conseguia ver o mar, mostrando que eles tinham atravessado todo o norte e estavam do outro lado do continente, conseguindo até avistar a Ilha dos Ursos. Canibal tentou manter Eragon à vista, mas o dragão branco simplesmente disparou para frente com velocidade. Então, ele fez uma curva no ar e mergulhou direto para baixo. Canibal viu claramente que era o alvo do dragão. Eragon avançou tão rápido que o enorme dragão negro nem teve tempo de reagir. Com um impacto violento, Eragon pousou nas costas de Canibal com um baque que fez John tremer. Eragon, com esforço, envolveu o dragão com suas 4 patas, tentando se segurar com firmeza. O dragão negro rugiu de raiva, mas Eragon começou a cuspir chamas brancas diretamente em suas costas, empurrando-o ainda mais para baixo. Enquanto suas garras permaneceram presas ao corpo da criatura, prendendo-o no lugar, como John havia instruído. Canibal começou a perder altitude rapidamente. Tentou morder o oponente, mas não conseguiu alcançá-lo, com o dragão branco firmemente em cima dele no meio do céu. Eragon começou a congelar as asas de Canibal, que rugiu com ainda mais fúria. A criatura negra estava perdendo completamente o controle do voo. John observou satisfeito. Enquanto ele segurava firme, ele era apenas um inseto na luta entre esses dois titãs. O dragão negro tentou de tudo para se livrar deles, mas sem sucesso. Suas asas paralisadas o fizeram despencar como uma pedra. Não havia como esconder agora, 2 dragões estavam caindo do céu. Pessoas de uma vila próxima, a oeste do norte, ficaram assustadas ao ouvir os rugidos furiosos de Canibal ecoando pelo céu. Eles olharam para cima, atordoados, ao verem uma criatura negra caindo com outra, blindada, presa a ela. Agora, John gritou.
Eragon o empurrou para trás, abrindo suas asas e se afastando de Canibal no último segundo. A criatura negra caiu sozinha, chocando-se contra o chão com um impacto devastador. Árvores, pedras e tudo em seu caminho foram destruídos pelo impacto da queda. Jon sabia, esta era apenas uma fase do seu plano. Era necessário, primeiro, aproximar-se de Canibal, por isso ele foi sozinho forçar sua mente, criar o vínculo permanente antes de lutar por ele. E agora, com ele enfraquecido, era a hora de domesticá-lo completamente e torná-lo obediente. Agora, ele precisava enfraquecê-lo ainda mais. O dragão negro se debatia no chão, com várias partes do corpo cobertas de gelo. Ele não conseguia se mover nem respirar direito devido ao impacto. A camada de gelo começou a rachar enquanto ele tentava se levantar rapidamente. Mas Eragon apareceu no instante seguinte, saltando sobre ele e mordendo seu pescoço. O dragão negro rugiu de dor, tentando se desvencilhar da criatura menor e insolente. Jon o segurou com força, ainda em cima de Eragon, tentando não ser esmagado. O dragão negro finalmente conseguiu dar uma mordida em Eragon, com suas presas atingindo as patas dianteiras blindadas com aço valeriano. Jon podia sentir os olhos da criatura o encarando com puro ódio, enquanto tentava morder com mais força e cravar suas presas no pescoço do dragão branco, fazendo-o rugir de dor. Jon sentia a armadura de Eragon começando a se romper. Eles não podiam ficar ali, o dragão negro era forte demais. Precisamos sair daqui agora. Jon exigiu, vendo que Canibal ainda tinha muita força. Eragon tentou escapar, mas estava preso. O dragão negro agarrou sua perna com força, quase esmagando o aço valeriano. Jon podia até sentir Eragon tremer de dor. Jon desamarrou a fivela da sela e saltou rapidamente puxando Blackfyre. Ele saltou de Eragon direto para a cabeça de Canibal, que estava perto dele e se recusava a soltar seu dragão. Sem pensar duas vezes, ele correu em direção ao olho da criatura e desferiu um golpe direto em uma das pupilas esmeraldas. O efeito foi imediato. O dragão gritou de dor, a espada perfurando seu olho com facilidade. Jon sentiu a lâmina cortar o globo ocular enquanto a criatura recuava, erguendo a cabeça violentamente. Jon perdeu o equilíbrio e começou a cair, mais de 15 metros no ar, ainda segurando a espada. Ele aterrissou com um baque surdo, a armadura se desfazendo com o impacto. O ar foi arrancado de seus pulmões, o mundo girando ao seu redor. Um zumbido agudo preencheu seus ouvidos quando ele viu borrado o dragão negro ao longe, rugindo em fúria, com sangue jorrando de seu olho em uma torrente escura. Canibal começou a disparar fogo em todas as direções num frenesi cego. Eragon apareceu na frente de Jon, colidindo com o dragão negro e protegendo seu pai com seu próprio corpo. Jon começou a se recuperar, sentindo a urgência, enquanto seu corpo parecia responder enviando uma nova dose de adrenalina, aguçando seus sentidos. Rápido, precisamos sair daqui. Jon murmurou, percebendo que lutar contra Canibal no chão era uma péssima ideia. Ele olhou para a perna, estava sangrando. O dragão conseguirá feri-lo, mas Eragon não demonstrava nenhum sinal de dor, embora Jon observasse com ansiedade. Mas Jon teve que agir e rapidamente subiu no dragão branco. Canibal finalmente pareceu se acalmar um pouco. Ele rugiu de fúria, encarando Eragon com o único olho que lhe restava. O outro havia se transformado em um fio de sangue escorrendo pela cabeça. Ele também apresentava outros ferimentos, como corte na boca e as marcas de mordida no pescoço. Eragon também rugiu diretamente para Canibal, e Jon deu um tapa no dragão, incitando-o a voar imediatamente. Eragon se virou e começou a ascender, voando em direção ao céu, com o dragão negro rapidamente o seguindo com uma fúria ainda maior, como se, mesmo que fosse a última coisa que fizesse, ele fosse matar os dois. Certo. Como você está? Jon murmurou, observando o sangue escorrer pela sua perna e cair do céu enquanto eles fugiam. Eragon parecia dizer que estava bem através da conexão mental deles, enquanto Jon olhou para trás, vendo o dragão negro batendo as asas com força, vindo logo atrás deles. Eles rapidamente ganharam altitude, voando acima de 5.000 metros. Eles avançaram em direção ao centro do norte, enquanto Jon observava o horizonte. Precisamos encontrar uma tempestade, vamos para o leste, para Essos. Jon decidiu, com Canibal determinado a persegui-los até os confins do mundo. As pessoas que estavam perto da área onde os dragões caíram ficaram em choque ao ver aquela batalha mortal. Chamas esmeraldas deixaram rastros pela floresta, queimando tudo ao redor. Os rugidos fizeram o chão tremer, enquanto alguns juraram ter visto criaturas aladas gigantes voando pelo céu, uma delas tão grande que escureceu até o sol. Ao mesmo tempo, no pátio de treinamento de Winterfell, tudo parecia normal. Arya ficou parada, olhando para o tolo Dornês caído no chão após perder um duelo de treino. Todos aplaudiram a habilidade impecável da princesa do Ártico, que até derrotou o guerreiro Dornês com sua espada de aço valeriano contra sua lança, pensando que poderia impressioná-la no campo de batalha, algo que saiu completamente pela culatra. Muito bem, comentou o rei, que estava de melhor humor naquele dia. Ele estava alegre hoje, rindo, sorrindo ao ver a vergonha, e até mesmo a indignação, no rosto do garoto Dornês, sendo ajudado por seus companheiros. Os irmãos de Arya também aplaudiram, orgulhosos, enquanto ela sorria, ignorando o olhar amargo da rainha. Então, de repente no céu, tudo mudou, quando rugidos começaram a ecoar, fazendo todos olharem para cima, procurando a origem do som no meio do céu. Trovão? Robb perguntou, perplexo. Mas o céu está limpo, murmurou Bran, enquanto Arya estreitou os olhos antes de abri-los quase alarmada, virando-se para seus guardas reais.
Será que pode ser ele? Ela murmurou, e os guardas pareceram concordar, embora não soubessem exatamente o que estava acontecendo. Todos procuravam por algum sinal no céu, mas os dragões estavam tão alto que ninguém conseguia vê-los a olho nu. Arya não sabia que Jon estava lutando contra um dragão gigante naquele momento, e isso a deixou completamente confusa. Ela imediatamente saiu do pátio e correu até o represeiro, tentando estabelecer uma conexão com os pássaros no céu para ver o que estava acontecendo, enquanto todos em Winterfell ainda olhavam para o céu, procurando a origem do som. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos, e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.